Olá, pessoal. Boa Oi, tarde. Jéssica. Olá, Tudo bem? Bruna. Olá, Alan. Sejam bem-vindos. Estamos aqui em mais uma programação do TEI Online. Hoje é organizado pelo TEI Taipas, né, que tem a gestão da Ecocultural. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para a Bruna e para o Alan. Eles vão falar aí um pouquinho sobre caminhos, né, para a gente superar essa crise aí que a gente está passando. Porém, antes de eu passar a palavra para eles, eu gostaria de deixar aqui alguns recados. Então, para quem não conhece, a DESAMPA é a Agência São Paulo de Desenvolvimento. Então, a DESAMPA é responsável por muitas das políticas públicas de empreendedorismo aqui da cidade de São Paulo. Por isso, se você tem interesse pelo tema, pode continuar aqui no Facebook da DESAMPA, que a DESAMPA vem disponibilizando diversos informativos, lives como essa, palestras e cursos online sobre o tema. Bom, o TEIA é um dos programas da DESAMPA, é um programa de coworkings públicos. Nós temos aí 7 unidades espalhadas pela cidade de São Paulo, dentre elas o TEIA Taipas, que fica na zona norte de São Paulo. Bom, a maioria delas ainda estão com expediente suspenso, porém, todas as equipes gestoras aí, inclusive a Ecocultural, estão trabalhando em conjunto aí para formar semanalmente a melhor programação do TEIA Online. Bom, só um último recado, a DESAMPA continua fazendo atendimento remoto ao MEI, então se você é MEI, precisa de alguma ajuda, precisa de alguma orientação, a gente vai deixar aqui nos comentários da live alguns contatos de telefone e de e-mail, então é só entrar em contato com algum dos atendentes da DESAMPA por um desses canais. Bom, Alan, Bruna, obrigada pela presença de vocês aqui, obrigada por disponibilizar o tempo de vocês para o pessoal, espero que o pessoal aproveite muito aí as dicas de vocês. Vou deixar vocês com eles agora, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, Jéssica. tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigada, igualmente. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma live. Quem for chegando já vai deixando aí o seu boa tarde. Os números que a Jéssica acabou de falar, eles estão nos nossos comentários, então se você tem alguma dúvida sobre MEI, é só ir ali nos números dos comentários e se informar. E hoje estamos com a Alan Almeida, da Parsas. Olá, Bem-vindo. pessoal. Olá, boa tarde a todos. Estamos muito felizes de estar aqui. Ai, que massa. Obrigado por aceitar o convite. A gente tem um relacionamento a longo prazo, né? Com a Teia, no decorrer da live a gente vai falar sobre, então acompanhar todo esse desdobramento que o Cowork Teia tem feito diante desse novo contexto que a gente está vivenciando, né? É um prazer, e a gente também tem visto assim muitas lives, né? Que são feitas assim de temas completamente variados. Então, assim, é um grande aprendizado, né? Assim, são coisas assim de altíssimo valor. A gente tem acompanhado as outras anteriores que tem feito até agora, então é um conteúdo muito rico, né? A gente espera poder compartilhar algo que seja rico e tenha valia também para quem está nos ouvindo. Ai, que massa. Gente, para quem não sabe, o Alan, ele conheceu o Teia em pré-pandemia, ele teve uma turma dentro do Teia, ele usava o espaço do Teia, então a gente fica super feliz agora com ele podendo contribuir com uma live. E, bom, para iniciar, eu acho que a primeira pergunta que eu faço é quem que é o Alan, quem que é você, o que que você faz? Nossa, que pergunta difícil, né? Difícil responder isso, né? Você começa por onde? A gente começa pela profissão, começa pelo que fez, o que faz, quantos anos tem, família. Eu acho que você pode dar uma pincelada no começo da sua formação, assim, e falar Coisas, também. né? É, Nós somos a composição de tudo isso, né? E assim, meu nome é Alan, né? Eu sou founder da Parsons, que é uma startup que passou pelo programa de aceleração do Vitec, e a gente foi muito feliz naquela oportunidade em ter sido escolhido e vivenciado aquela experiência. Eu sou formado em Direito, a primeira formação em Direito e a segunda em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, né? Eu sou desenvolvedor, trabalhei bastante tempo na área. Hoje a gente atua especialmente só na área de tecnologia. Foi uma migração muito difícil, muito desafiadora, essa mudança de carreira, né? Existe algo que motivou isso, uma dor, um desafio pessoal, familiar, inclusive, que fez com que a gente saísse de uma área e fosse para outra, permitindo que a gente, a partir dessa experiência, a gente criasse a Parsons, que é uma EdTech, que é uma escola de programação que forma desenvolvedores para colocar no mercado. E a gente vai falar muito profundamente sobre esse assunto. Eu sou casado, a Carla, né, minha esposa, ela é founder do
da Parses também. A gente tem um garotão de 2 anos, então é muito aprendizado, né? A gente está aqui localizado aqui na Brasilândia, a gente morava em Peru, se mudou para cá, e a gente começou a fazer uma formação ali, começou a criar uma formação de um bootcamp que a gente chama para formar desenvolvedores na periferia, programadores, que são aquelas pessoas, né, que desenvolvem todos os tipos de sistemas. É aplicativo, é site, 99 Táxi, Netflix, tudo isso, o WhatsApp é feito por desenvolvedores. É como se fosse um pedreiro, aquele cara que colocando tijolinho, tijolo por tijolo, de repente tem uma parede, daqui a pouco tem 2, 3, um cômodo, um teto, sempre por tijolo. E o programador, ele faz isso. Ele faz exatamente isso, só que com códigos. Coloca um códigozinho que cria um botão, um código que cria outro botão, um código que muda a cor, um código que cria uma funcionalidade, vai criando, e daqui a pouco a gente vê aquela ferramenta robusta, com várias complexidades, várias possibilidades, né, novas funcionalidades e tal. E o desenvolvedor faz isso. A gente a gente começou em 2017, né? Se eu já posso começar a falar sobre. Sim, pode. Vamos começar o papo. Pode começar, né? Inclusive, a gente quer até fazer uma provocação, né, para quem está nos ouvindo, que é a seguinte: Urbanite. Já ouviu falar de Urbanite, Bruna? Já ouviu falar? Eu não. Não, Urbanite. Toda vez que existe aquele sufixo it no final da frase, it, bronquite, e todos os ites da vida que tem um it no final, sim, ele indica um sintoma, indica uma espécie de uma doença que precisa ser tratada ali com antibiótico e tudo mais. E a urbanite, é um tema que a gente tem discutido, que a gente chegou nessa concepção, onde a gente consegue observar, principalmente nesse momento do Covid agora, olhando para as nossas relações, para as nossas vidas conjugais, familiares, com irmãos, primos, a nossa relação com o trabalho e tudo mais. E a gente observa hoje que a sociedade ela vive um momento muito difícil, muito desafiador. É muito difícil hoje a gente encontrar satisfação no que a gente faz, como a gente faz. É muito difícil a gente se sentir completo, se sentir satisfeito, se sentir plenamente feliz com a estrutura que às vezes que a gente tem de casa, com o carro, com o casamento, com os filhos, com o emprego. Muitas vezes a gente não está feliz com alguma dessas coisas, muitas vezes a gente não está feliz com a maioria delas. Sempre tem alguma coisinha que não está funcionando bem, não está funcionando tão legal. E quando o assunto, principalmente, é sobre profissionalismo, profissional, emprego e renda, a gente percebe que essa sensação, por vezes, ela é muito pior. Porque, às vezes, a gente trabalha durante muitos anos, a gente se dedica intelectualmente, emocionalmente, a gente sai da periferia, sai da quebrada, 2, 3 horas para chegar no serviço, talvez, trabalha, se mata, trabalha muito, e depois muitas horas para voltar para casa também, e aí você tem a casa, você tem que fazer comida, você tem a faculdade que precisa fazer, precisa dar conta dos trabalhos e tal. É uma coisa assim que é absurdo. O que a gente tem que fazer com a realidade que a gente tem é realmente muito difícil. E quando a gente observa o momento que nós estamos, onde a gente já caminhava desde muito tempo atrás, salvo engano, desde 2013, o Brasil vem caminhando com uma depreciação de muitas pessoas desempregadas, o Brasil não se recuperou ainda de um índice muito alto de desemprego, mas agora, por conta do Covid, esse índice aumenta muito mais. A gente observa que esse índice aumentou ainda mais, e o que é pior, muitas empresas hoje faliram e fecharam as portas porque não conseguiram sobreviver a esse grande furacão. É um fator agravante, né? A gente não estava vindo. Quando a gente fala em relação ao desenvolvimento, faz um tempo em que as pessoas estão, até uma frase muito errada, correndo atrás do prejuízo, né? Que ninguém corre atrás do prejuízo, mas já tem um déficit de várias questões, e as pessoas, tanto que eu acho, não tenho certeza, tem até pesquisa sobre o aumento do empreendedorismo nesse sentido da insatisfação com o mercado de trabalho, com os planos de carreira dentro de empresas que já não estavam valendo a pena, questão de faixa salarial, existem vários fatores que contribuíram com o aumento de pessoas que estão tentando criar seus próprios empregos e guiar os seus próprios negócios, mesmo sabendo também que ser empreendedor não significa que você vai ter mais tempo de descanso, né? Ao contrário, é o dobro do trabalho. É um tema, nossa, você levantou agora um ponto muito importante.
Porque, na verdade, a gente trabalha muito mais, muito mais. Hoje, a Parsons, ela é uma empresa, uma startup que é sustentável, mas levou muito tempo para isso acontecer. Então, é importante compartilhar com quem está empreendendo, quem começou um negócio. No nosso caso, por exemplo, a gente levou 2 anos para efetivamente cair um único dinheiro no bolso, na conta da empresa. A gente levou 2 anos, absolutamente 2 anos, sem conseguir receber absolutamente nada. Porque a solução que a gente se propõe em resolver, ela é muito complexa, ela é muito desafiadora, e ao mesmo tempo, nós não vivíamos do negócio, nós trabalhávamos, e precisava, não podia fazer essa migração de uma hora para outra. Hoje nós somos pais, somos casados, você imagina, né? Então fica muito difícil fazer essa transição, a gente se sente muito inseguro. Meus pais, por exemplo, eles não são empreendedores, nunca criaram um negócio, né? Tem profissões super honestas que sustentou a casa. Eu e meus irmãos, são 4 filhos homens, eu tenho um irmão gêmeo comigo, que é o mais velho, o Diego, e 2 mais novos. Eles sustentaram a gente, tiveram até o ensino fundamental, né? Minha mãe é costureira e meu pai é pedreiro, e acontece que essa conversa, por exemplo, de empreender e tudo mais, de repente nunca foi o tema da mesa, esse negócio de falar inglês, ir para fora do país, fazer uma faculdade, porque era ridículo aquilo. Não era possível naquela época a gente tentar imaginar alguma coisa assim, não era possível. Então, né, o bife era contado, a mistura era contada, porque muita gente em casa, sabe, o banheiro, as horas no banheiro eram cronometradas, 5 minutinhos e tal, não sei o que, senão o couro comia. Minha mãe, ela fazia um trabalho muito excelente nesse sentido. Acho que você está descrevendo a família brasileira real. Ela até desligava, né? Minha mãe, ela até desligava, assim, a luz. Se a gente demorasse muito, ela desligava lá o disjuntor, porque, tipo assim, não dava. Como que ela ia sustentar com costura 4 filhos, né? Muito difícil. Então, quando a gente passou pela aceleração do Vitec, a gente aprendeu, a gente começou um negócio. A Parsons hoje, ela é uma escola de programação, a gente abre oportunidades e vagas para as pessoas fazerem uma transição de carreira independente da idade. Não precisa ser jovem, não precisa ter 20 e poucos anos, que as pessoas às vezes têm a percepção de que eu tenho alguma certa idade ou venho de uma outra profissão e não tenho perfil para isso. Isso não é verdade. A gente modelou uma turma na TEIA que tinha gente de todas as idades, inclusive para ser meu avô, por exemplo. E a gente tem uma didática, uma dinâmica de trazer essa formação, essa nova área, de uma linguagem que eu consiga entender, de uma linguagem que a gente consiga trazer a galera da quebrada, da periferia, para essa nova oportunidade, para esse mercado que é enorme, é gigantesco, a gente não sabia disso, nós não imaginávamos isso, que era um mercado com tantas oportunidades, e as pessoas, mesmo diante do Covid, a gente observa que a quantidade de vagas para profissionais e oportunidades é infinitamente maior agora. Então, quando a gente se aproxima agora da Ecocultural, né, que vem trazer todas essas lives e tudo mais, com temas importantes, principalmente nesse momento do Covid, a gente se aproxima e traz para as pessoas hoje algo talvez conhecido, talvez não conhecido, que é como que a gente lida com todas essas dinâmicas, essas transformações e ressignifica o trabalho. Como que agora que eu estou desempregado, eu não estou satisfeito no meu emprego, como que eu que tenho um filho, que é adolescente, faço ele conseguir arrumar trabalho porque ele não tem experiência e não consegue arrumar trabalho em lugar nenhum? Como eu que sofro violência doméstica, e não tenho trabalho, consigo sair dessa situação e ser autossustentável, ter condições de poder me sustentar e sair desse ambiente? Como? Não tenho, às vezes, uma formação, não tenho um curso de graduação, um curso técnico, ou talvez até tenha. Talvez tenha curso de graduação e ainda assim não consigo um emprego, não consigo uma boa oportunidade, sempre trabalhando em subempregos, às vezes tendo que trabalhar de domingo a domingo, sempre trabalhando muito, se sacrificando muito. Essa é a nossa realidade. De maneira geral, essa sempre é a nossa realidade, né? A gente sempre trabalha muito, e a gente leva muitos anos para conquistar uma casa, talvez a vida toda, e não consegue ainda. A gente morava em Perus, né, e eu casei e me mudei para cá, mas o terreno lá que a minha mãe sustentou os 4 filhos foi um terreno que foi invadido. Ela construiu o terreno lá, um terreno que foi invadido, a prefeitura deu título de posse para os moradores, e ela sustentou a gente com costura porque a gente morava de aluguel, e a gente estava para ser despejado na época. Ela não estava conseguindo dar conta de sustentar 4 filhos.
e ainda com costura, pagar aluguel e sustentar a casa. Até que aconteceu... Pode falar. Desculpa te interromper, que já tem pessoas que estão aqui comentando. A Jussara, por exemplo, falou que a maioria de nós creio eu, tivemos uma infância assim. A Juliana Trindade também comentou, passei por isso, então é algo comum, né? Várias pessoas passam por esse tipo de estrutura familiar. Várias pessoas foram criadas nessa estrutura familiar, né? De sustento, de dinâmica de casa, que tem várias pessoas. Muito grande também. Então é algo recorrente, assim, que não deveria ser normal, né? Porque nem sempre é a estrutura ideal, mas acontece. A nossa família, por exemplo, ela era uma família, assim, em que o meu pai e minha mãe, eles se separaram, eles se separaram quando eu tinha 11 anos, então eu era muito novo, meu pai tinha um problema muito sério com o alcoolismo, ele deu PT em 11 carros, a nossa situação era para ser muito boa, nossa situação era para ser outra. E eu me vi com 13 anos tendo que começar a trabalhar para ajudar em casa, eu e meu irmão gêmeo, Diego. Então a gente trabalhava de domingo a domingo, a gente entregou panfleto, a gente vendeu sorvete, a gente trabalhou como servente de pedreiro, a gente foi office boy, a gente foi de tudo que se possa imaginar. Quando eu fiz 18 anos, eu passei por uma experiência muito difícil, na verdade. Eu estava revoltado, porque eu não conseguia entender. Naquela época eu vendia sorvete, tinha muita vergonha disso, porque você tá ali com um carrinho e tal, e aí a galera que vem do ensino médio e tal, que estuda com você, tá lá, às vezes indo fazer um curso de inglês, indo fazer um curso de informática e tal, não sei o que, bem vestido, e eu tava lá de chinelo de dedo, short, camiseta, embaixo do sol, comendo na rua, porque era o que tinha, e aí eu não conseguia compreender o porquê que tinha que ser tão difícil assim. E aí a sensação que às vezes a gente tem, principalmente quando a gente é jovem, adolescente, é que parece que fazer o certo é errado. Parece que fazer certo é errado, porque você não vê, né? Você não vê assim. Você não vê. Aí a proposta para quem mora na periferia é muito sedutora. Principalmente, assim, para um público mais jovem, vamos colocar assim. Seja homem, seja mulher e tal. As propostas que tem ali, da galera e tudo mais, né? De fazer um corre, de entrar para o movimento, de fazer alguma coisa é muito sedutora. E traz uma coisa muito rápida. Você vê a galera chegando, às vezes, na escola, chegando no bairro com um carro bom, e não tem emprego, não tem. Você sabe que o cara só pode estar envolvido em alguma coisa que... Mas ele tem uma casa, ele tem um carro, ele tem uma moto, ele tem não sei o quê, e você trabalha, e não tem nada. Trabalha, não tem absolutamente nada, a não ser cansaço. E não é algo que traz uma satisfação, né? Porque você não vê, você paga as contas, não tem um retorno, você trabalha muito, você não tem um retorno financeiro, e você vê pessoas tendo coisas que você vai demorar muito tempo, se você nem tem perspectiva, e falando isso na cabeça de um adolescente, de um pré-adolescente, muitas vezes, né? Ele fica muito difícil, né? Tipo assim, eu não tenho experiência profissional, e agora, o que eu faço da minha vida? Né? E aí as pessoas jovens não conseguem trabalho, hoje nós que somos mais maduros, a gente também não consegue se recolocar no trabalho com tanta facilidade, por conta do contexto e de todo esse background. Com 18 anos, a minha vida mudou de certa maneira, porque eu entrei como office boy no escritório de advocacia e eles me deram uma oportunidade, eles me pegaram pela mão e falaram assim, ó, a gente vai ensinar você, a gente vai caminhar. Foi aí que eu decidi fazer direito, né? Foi uma grande mudança na minha vida, mudou muito, porque eles me ajudaram, né, me deram uma oportunidade, foi com isso que eu consegui pagar a faculdade, mas foi uma faculdade periférica, não fiz uma faculdade de grife e tal, porque não tinha condições, mas foi a faculdade que mudou, transformou a minha vida, os professores eram muito bons, eu estudei na Faculdade Zumbi dos Palmares, eu fiz direito lá, entrei para o coral da Faculdade Zumbi dos Palmares para conseguir tentar uma bolsa na época, era muito concorrido, então ali eu achei o quilombo, assim, eu achei assim, a galera ali, me identifiquei com a galera, com a proposta, o valor eu tinha condições de pagar, os professores eram muito bons e muita coisa começou a mudar na minha vida, muita coisa começou a mudar. Até que eu achei que eu comecei a achar que a minha vida ia começar a dar uma guinada, porque eu nunca tinha trabalhado numa grande empresa, em uma multinacional, nem nada disso, nunca tinha trabalhado. Até que o banco começou a contratar estagiários e tal, e por conta deles ter a obrigatoriedade de contratar pessoas para poder compor a diversidade, a cota de diversidade, eles me contrataram. O crivo foi muito difícil, porque a galera lá era muito conectada, todos tinham morado fora do país, faziam faculdades de altíssimo renome, não trabalhavam, eu chegava em casa 1h todos os dias, para poder dar de volta da faculdade,
morava em Perus, quer dizer, muito longe. E aí tinha trabalho, no dia seguinte a gente tinha que trabalhar o dia inteiro, né? E como assim? Como que você concorre contra isso? É um rolo compressor. Porque Pagando com você muito... estava nesse momento numa dupla jornada, certo? Você trabalhava e pagava a sua faculdade. Pagava a faculdade de maneira integral, de maneira integral. E em 5 anos, gente, é muita coisa. Muita coisa acontece em 5 anos, muita coisa. Eu saí do escritório, fiquei desempregado, tive que fazer acordo na faculdade para conseguir continuar pagando, e foi muito difícil, muito difícil, muito difícil. E 5 anos. pensando que existe um reajuste também, né? É Existe. comum em todos os cursos de faculdade, seja de qualquer instituição, que você tem que pagar, tem um reajuste de parcelas semestralmente. Semestral. Então, Semestral. Semestral. E aí você tem um investimento, né? O tempo, o livro custa muito caro. Então, o direito se tornou uma ferramenta com muito custo, eu consegui me formar, muito difícil. No último semestre, inclusive, eu fiquei desempregado os últimos 6 meses e não conseguia mais trabalho de jeito nenhum. E aí eu lembro que na época eu paguei só a rematrícula e acabou. Não paguei mais nada, não tinha dinheiro. E fiz a formação e por conta de uma legislação muito específica, a faculdade, nesse caso, por exemplo, era obrigada a dar o diploma, né? E eu não tinha dinheiro para pagar o resto das formações, eu paguei a matrícula e fiquei devendo em 6 meses todinho. Os últimos 6 meses de faculdade foi assim. Foi muito difícil. Eu só consegui pagar a faculdade esses últimos 6 meses muito tempo depois. E quando a gente participou, quando eu fui para a colação de grau, que foi aquele grande evento com todos os alunos, diploma e tudo mais, tava lá minha mãe, tava lá os primos, tava lá tios, sabe, vibrando e tal, não sei o quê, porque na verdade quem se formou não foi só o Alan, foi a família toda, porque eu era o primeiro da minha família a me formar. Primeiro. Então, o meu irmão chorou, o meu irmão se emocionou e tudo mais, foi um evento assim da família, foi uma conquista da família. Aquilo não foi uma conquista do Alan. Não foi uma conquista só do Alan, foi uma conquista da família toda. E ali a gente conseguiu se formar. E quando eu entrei no City, chegou um dado momento que eu achei que ia crescer, que ia avançar, dedicando muito, me desgastei demais intelectualmente, emocionalmente, eu quase fiquei doente, porque a cobrança é muito grande, a cobrança é muito intensa, você quer conquistar a sua vaga, você dá tudo que você tem, você dá tudo de você e mais um pouco. Até que fizeram uma proposta, a gente precisa de desenvolvedores, programadores aqui. Se você não for programador, cara, não tem lugar aqui para você. Pode ter certificação, você pode ter o que for. Precisa aprender a programar. Naquela altura do campeonato, quando aquilo aconteceu, eu estava para casar, estava com a data de casamento marcada, estava muito próximo, e eles falaram assim, se você não virar desenvolvedor, você vai perder o emprego. E naquela época eu não podia perder o emprego, porque eu não ia arrumar serviço em lugar nenhum. O Brasil já estava com muito difícil, vagas e tal, não sei o que, muito difícil, né? E aí eles falaram assim, você vai precisar se tornar desenvolvedor para você conseguir um lugar aqui. Eu estava para casar, e naquele momento a gente descobriu que ia ser pais. Eu e a Carla, a gente descobriu que a gente ia ser pais. Nossa, então, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Assim, aí a gente quase enlouqueceu, a gente ficou doente, a gente ficou sem dormir, né? A gente não queria que fosse assim, a gente não estava preparado para isso, a gente queria, sabe, casar e se preparar para isso, e sabe, um negócio perfeito, não sei o quê. E a gente descobriu que ia ser pais, a gente não se sentia preparada para ser pais. A Carla, então, quase surtou, porque ela não se sentia preparada, né? Eu, particularmente, eu não tinha tido a experiência de pai, então eu não sabia como era ser um pai. Eu falei, nossa, mas como que eu vou ser um pai? Bom, aí eu coloquei o seguinte, que eu sabia o que eu não teve, o que eu não tinha, né? O que eu não tive. Então, baseado nisso, eu falei, bom, então já que eu não teve essas coisas, eu acho que pelo menos é isso que eu vou tentar proporcionar pro Lucas, que é o nosso garotão hoje, de 2 anos. Mudou a nossa vida para melhor. Foi muito desafiador. A gente teve que se virar para conseguir sustentar a casa e dar conta dos dois juntos. Então, tinha dias que a gente levantava, a gente não sabia nem o nosso nome, a gente não sabia que dia que era, se era de manhã, se era tarde, se era noite, porque de tanto sono, né? E tem roupa para lavar louça, casa para limpar, e eles têm que a jornada fome. fica dupla, né? Porque aí, além do trabalho que você tem que desenvolver, chega em casa tem outras tarefas. Em relação ao cargo de programação, você conseguiu se adequar e conseguiu? Como é que foi esse processo? Muito boa pergunta, porque eles colocaram esse desafio para a gente, me colocou esse desafio para mim, e eu tive que comprar um curso para poder ir lá intenso e fazer. Então, foi de manhã à tarde, à noite, de manhã à tarde à noite. Eu me sentia, assim, na verdade, muito incapaz. Eu me sentia muito incapaz.
e de dar conta por isso. Muitas vezes, assim, eu chorei desesperadamente porque eu achava que eu não ia conseguir. E eu falava para minha esposa, eu falava assim, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, é muito difícil, eu não vou conseguir. Não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. E bati o desespero em alguns momentos. Porque fazer essa chave, principalmente de humanas para exatas, foi muito difícil, deu muito trabalho. E outra coisa, você não está acostumado com esse tipo de desafio. Então, eu vim de escola pública, quer dizer, então o que eu tinha que aprender era muito grande, né? E eu sei que, assim, eu me esforcei muito, a Carla me apoiou demais, ela me apoiou muito, mas muito, muito, muito mesmo, e eu consegui aprender o que era necessário para conseguir uma vaga de trabalho. E aí, foi aí que a primeira mudança aconteceu na minha vida. A Carla virou para mim e falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou segurar as pontas, ela estava recebendo benefício, ela falou assim, ó, sai do emprego. Ela disse para mim, sai do emprego, a gente não vai dar conta desse jeito, não vai dar conta, eu preciso de você para me ajudar aqui, e você precisa aprender a programar. E ela segurou as pontas de casa sozinha. Ela falou assim, ó, vamos colocar, e aí a gente fez um combinado, ó, vamos colocar uma regra aqui, até quando você vai conseguir buscar o conhecimento que você precisa para conseguir uma vaga de trabalho. Beleza, aí a gente colocou 3 meses. Eu já estava há 1 mês e meio estudando, de maneira intensiva. Aí a gente se apertou, eu peguei e foquei. Fiz um combinado com o RH, virei para eles, eu preciso de tempo integral para isso. Pode me mandar embora, que eu vou voltar, eu vou bater na porta e eu vou ser o desenvolvedor que vocês precisam. Naquela altura, eles acharam aquilo loucura, né? Mas eu estava numa fase que era tudo ou nada. Bom, deu certo. Com muito custo, eu consegui alcançar o nível que eu precisava como desenvolvedor. E eu me lembro até hoje que a primeira vaga de trabalho, eu trabalhei desde os 13 anos de idade e tudo mais, né? Vários empregos, passei por vários trabalhos e tal, não sei o quê. Aí fui para o escritório de advocacia, tinha um salário legal lá. Tipo assim, para quem trabalhava em empregos informais, o que eles me pagavam lá era maravilhoso. Conseguia pagar a faculdade e tal. Fui pro City e achei que, tipo assim, ia arrebentar a boca do balão, né? Que ia longe e tal, ia ganhar bem. O salário era legal, mas eu me lembro até hoje que a primeira vaga de trabalho que eu entrei, e eu nunca na minha vida imaginei um salário como esse. Eu nunca na minha vida imaginei algo assim. Nunca na minha vida imaginei algo assim. O meu primeiro salário como desenvolvedor, uma empresa me contratou, na época eu fui trabalhar na Natura, estava com o nome sujo, na época, só que a área tem tanta oportunidade, mas tanta oportunidade, porque naquele momento a gente só podia focar no que a gente podia. É um contraste, né? É muito contraste, porque quando se fala em programador, também está no imaginário que é uma das novas profissões, né? Que é uma profissão que eu imagino que está em alta por conta do avanço da internet, mas ao mesmo tempo. Aí uma pergunta que eu tenho para você é: como programador, nesse seu primeiro trabalho, era um CLT, certo? Não, era PJ. Não? Eu trabalhei como PJ. Eles me deram a oportunidade. Você quer CLT ou você quer PJ? E aí, naquela época, o CLT ganhava mais. Eu falei, nossa, eu quero o CLT. Eu tava com um monte de dívida. Desculpa, PJ, né? E aí, eles me contrataram como PJ. Abri um MEI, consegui abrir o MEI e eles contrataram, né? E aí, assim, você não tem benefício nenhum, mas você faz a gestão de todo o recurso, né? E aí, para quem sabe ou aprende a lidar com o dinheiro, com o recurso, poxa vida, pelo amor de Deus, é muito dinheiro. A nossa vida começou a mudar. Né? O advogado, por exemplo, ele ganha muito dinheiro depois de 10 anos que ele está formado. Aí ele começa a ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque as ações, elas demoram demais. Para você vencer uma ação, você faz todo um trabalho, um processo muito difícil. Quando você distribui o processo, leva-se muitos e muitos anos discutindo aquela causa. Hoje, a justiça trabalhista, que não era demorado, é muito demorada. A civil, então, nem se fala. É muito demorado. A única ação hoje que é mais rápida, vamos colocar assim, é INSS, quando é previdenciário. Todas as outras é muito demorado. Então, nesse meio tempo, você tem aluguel para pagar, você tem funcionário para pagar, você tem escritório para pagar, você tem água, você tem luz, você tem impressora, você tem tudo isso que você tem que pagar enquanto você não está recebendo absolutamente nada. Então, na verdade, o direito é um investimento que você faz a muito longo prazo, a não ser que você entre sua família, seja família de advogados, ou tenham tio, primos que trabalham num grande escritório que vai te dar uma oportunidade lá para você poder
Não é o meu caso, né? Como vocês Entra em podem algo perceber, que não era o já meu caso. estava andando, né? Que são esses escritórios de advocacia. Eu queria falar bem-vindo todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Tem o pessoal que está chegando agora. Boa tarde para todo mundo que está entrando. Tem alguns. Deixem suas perguntas para quem aqui acompanha essa primeira parte do papo. O Alan e pode chamar de Aparsas, né? Ou Parsas, não sei. A Parsas, ela é uma empresa com desenvolvedores, mas que trabalha na parte de formação. Então, se você tem dúvidas em relação à profissão de programador e sobre programação e sobre essa formação de programação da Parsas, vão deixando aí suas perguntas do nosso bate-papo. Tem um comentário aqui do Fabiano. Boa tarde a todos, ela é um grande parceiro, fiz alguns cursos com ele, além de ser um excelente professor, é um ser humano incrível, grande abraço. O Fabiano, caramba, o Fabiano é meu parceiro. O Fabiano, ele já tinha um conhecimento na área, o Fabiano, né? Ele se destacou bastante na formação. E a gente não conseguiu dar continuidade, né, na formação presencial por conta desses acontecimentos, né? Inclusive, a gente vai compartilhar mais para frente no final da live uma oportunidade para aquelas pessoas que querem ingressar na área, né? Especialmente sobre tecnologia, né? Hoje, a gente aprendeu muito com os erros. Por exemplo, o Fabiano foi um aluno que começou a fazer o curso, né, e a gente pôde aprender muito com ele, muito com os outros que participaram das formações, ver as dúvidas, né, ver as perguntas, a dificuldade e tal. Parece muitas vezes complexo demais. E realmente, né, isso assusta, porque dependendo de quem está ensinando, a responsabilidade de quem está ensinando é muito grande, porque ela pode traumatizar a outra pessoa que está do outro lado. A outra pessoa que está querendo aprender, por exemplo, ela pode se traumatizar e falar assim, não, isso não é para mim. Por quê? Porque tecnicamente é um pouco desafiador, é verdade, mas depende de quem estiver ensinando e quem estiver compartilhando conhecimento, consegue diminuir esse grau de dificuldade, né? E fazer com que as pessoas, democratizar o conhecimento, fazer com que todas as pessoas consigam de maneira tranquila e aprender e conseguir entrar na área, né? Eu acho muito, desculpa te interromper, mas eu acho muito legal quando você fala também do processo da sua primeira formação, porque se você fosse apegada com ela, eu te daria toda a razão, assim, porque foi muito difícil o processo de você se formar, e não por falta de capacidade, mas por conta de dinâmica de vida, né? E todo esse processo também da sua companheira, tanto, né, da sua companheira de trabalho, de te apoiar nesse momento de virada, né? Porque tem muitas pessoas que falam sobre o chamado do empreendedor, que é quando você sente que onde você está não está rendendo e você quer partir para algo, mas você precisa minimamente se estruturar para fazer isso, né? E quando você fala sobre o apoio dela, eu consigo imaginar como isso foi essencial para que você conseguisse ter o tempo que você necessitava para estudar e fazer essa migração. E como PJ também, em relação para quem não sabe, quando você trabalha enquanto pessoa jurídica prestando serviços, que é o chamado freela, algumas pessoas até chamam de freela fixo quando você está numa empresa, você trabalha apenas para uma empresa, mas você não é um contratado CLT. Então, na prática, você ganha mais, só que porque não tem aquela dedução. Além de, às vezes, eles pagam um valor a mais do que normalmente eles pagariam para uma pessoa que é CLT, não existe a dedução dos impostos. É você, como pessoa, como empresa, que faz essa dedução de impostos. Então, isso é bem comum e tem se popularizado, inclusive, de uns anos para cá, de empresas que estão optando por contratar, inclusive, cargos que não eram freelas, que não eram PJs, como PJs. Isso está se tornando uma prática. E pensando nesse salário que você falou de 10 mil para um programador, eu imagino que tenha sido eu quase não acreditei naquilo. Eu falei, não é possível que esse aqui é o padrão. E quando eu entrei, eu era casado e tal, não sei o que, e tinha uma garotada lá na empresa, uma garotada mesmo, com 20 anos de idade lá, que inclusive era mais sênior do que eu. O salário deles era maior do que o meu ainda. Aí eu olhava para aquilo e falava assim, claro, não tinha negro, né? Não tinha ninguém da periferia ali. Aí, aí eu ficava olhando para aquilo e falava assim, não acredito que isso aqui é o normal, que é o padrão desses caras, não acredito. Eu não acredito. Tipo assim, eu ficava como 20 anos ganhando um salário como esse, como é que pode? O que um cara faz com essa idade faz com um salário como esse? Eu ficava assim, chocado.
E aí, quando eu entrei no mercado, que eu conheci de fato com profundidade o que era o mercado, as oportunidades, a quantidade de vagas e tudo mais, né? Aí eu falei, cara, a gente não pode ficar de boca fechada, vamos compartilhar e vamos trazer outras pessoas para dentro, vamos trazer outras pessoas para dentro, vamos trazer outras pessoas para dentro. E a gente formalizou o negócio em 2017, a Parsas Developer School, em 2017, bem devagar, ainda a gente trabalhava na área, eu e a Carla, e a gente bem aos poucos, bem devagar, e a gente se chama Parsas porque, na verdade, a gente teve um trauma familiar, onde a gente teve familiares que passaram pelo sistema prisional, a gente frequentava com muita frequência, e ia. É muito complexo aquela estrutura. Para os funcionários públicos é muito difícil, tem escassez de recursos, né? De infraestrutura, e para quem está lá dentro também é uma situação assim muito desafiadora. E a gente via muitos projetos ensinando o cara a ser marceneiro, ensinando o cara a ser um garçom e tal. E são profissões assim honestas, maravilhosas. Só que para quem está numa situação de privação de liberdade, muitas vezes, depende do emprego, isso não é o suficiente para segurar a onda desse cara, dessa menina, desse menino, dessa mulher, desse homem que foi parar lá dentro. Por quê? Porque dependendo do que ele está fazendo, no corre, na correria e tal, não sei o quê, traficando e tudo mais, ele ganha bem mais do que isso daí, do que o salário que essas profissões pode dar. Foi aí em 2017 que a gente teve a ideia de começar a criar bootcamps para formar a galera, desenvolvedores que estão em privação de liberdade ou semi-liberdade, que veio da Fundação Casa, das penitenciárias da vida e tal. Por quê? Por que isso é tão importante? Por que isso é tão importante? A gente formalizou a Parsas porque quando a gente começou a dar as aulas, ele chamava a gente, e aí, quebrada, e aí, Parsas. Eu falei, cara, isso aí, nós somos parça mesmo, vamos caminhar junto, vamos correr. E aí, tem casos de todos os tipos lá. Tem pessoas que querem uma oportunidade, tem outras pessoas que não estão interessadas numa oportunidade, tem pessoas que têm estrutura familiar, tem pessoas que não têm estrutura familiar nenhuma, não tem casa, não tem pai, não tem mãe, é drogado, os pais estão presos também, tem coisas assim que são absurdas, muita violência sexual, muita violência doméstica. Então, por que então é tão importante a Parsas criar bootcamps para formar desenvolvedores, tanto na periferia quanto lá dentro? Por quê? Eu faço uma pergunta, tipo assim, você acha que essa pessoa, ela vai ficar sofrendo indiferença até que horas? Ela vai ficar sem trabalho até que horas? Ela vai sair. Eu encontrei com um ex-presidiário na Lapa, na época que eu estudava na faculdade, eu acho que foi a gota d'água, porque eu encontrei uma pessoa que eu estava carregando bilhete único, ele veio perguntando na fila, veio perguntando, eu vi se aproximando. Um dia muito frio, chovendo, estava garoando, eu tava com a cabeça raspada que nem a minha, assim, camiseta branca, short, chinelo de dedo. Quando ele chegou atrás de mim, eu percebi que ele falou, eu acabei de sair do sistema penitenciário, tô com uma vara de soltura na mão aqui, me dá uma força. Aí eu ganhei o que estava acontecendo. Aí eu falei, beleza, qual que é o seu nome? Ele falou, Marcelo. Eu falei, beleza, Marcelo, eu vou ajudar você. Posso comprar um lanche para você, que é o que eu posso, mas só se você topar trocar uma ideia comigo. E aí, topa? Ô, seu Alan, nossa, não converso com ninguém tem muito tempo e tal. Claro, pode falar. Eu falei, Marcelo, de onde você vem? Você tá vindo de onde, cara? De onde você tá vindo, brother? Tipo assim, você tá aqui na Lapa, você tem familiar aqui, como que você come, como que você vive, como que você dorme? Aí ele falou assim, olha, seu Alan, eu vim lá de Franco da Rocha, do presídio de Franco da Rocha. Falei, aí eu morri do coração quando ele falou isso, né? Ele falou assim, eu saí do Franco da Rocha e os meus familiares não é daqui, é de Curitiba. Só que eu fui preso lá e fui transferido para cá. Aí eu morri do coração, eu falei, não é possível. Eu falei para ele, você tá me dizendo então que você não tem familiar nenhum aqui em São Paulo? Nenhum. Até então, a gente não sabia disso. O meu familiar, por exemplo, a gente morava aqui em São Paulo, a gente tinha estrutura, ele saía e tudo mais. E eu não sabia disso. E aí o Marcelo falou assim, não, eu não tenho. Eu falei, nossa, mas quer dizer então que você tá sozinho, você não tem ninguém? Como que você chegou aqui então? Você tá na Lapa, pô? Aí ele falou, olha, fui pedindo dinheiro, tô morando em albergue e tô chegando até aqui, comendo bom prato e tudo mais, e vou juntar dinheiro para chegar na Barra Funda e comprar minha passagem. Aquele dia foi o dia da gota d'água, foi o dia que caiu uma bomba nuclear na minha cabeça, porque eu não tinha ideia que isso acontecia, que as pessoas que tinham passado pela privação de liberdade, muitas pessoas que estão aqui em São Paulo presas, não são de São Paulo. E hoje a gente
sabe, com a experiência que a gente tem, que é um número assustador. Assustador. E essas pessoas saem e não tem para onde ir. Elas são liberadas aqui e acabou. Tá lá, tá com a vara de soltura na mão e tudo mais. Aí eu paguei o lanche pro Marcelo, vi ele se distanciar e fiquei muito preocupado, porque imagina assim, imagina se uma pessoa que não tem nada tira de mim o que é mais importante para mim. Eu amo a minha esposa, o meu filho, as pessoas que eu amo e tudo mais, porque ele não tem nada. Você imagina, quem perde somos nós. Então é por isso que é tão importante ressignificar o trabalho e quebrar o ciclo da reincidência. Então hoje a Parsas nasceu por conta disso, por conta primeiro por causa dessa experiência pessoal em relação ao mundo de tecnologia, de ter descoberto e vivenciado tudo isso. Eu falei, cara, isso aqui é uma oportunidade muito grande, a gente tem que abrir a boca e trazer mais galeras para dentro. E ao mesmo tempo porque a gente também teve essa experiência, então a gente resolveu juntar as duas coisas. Onde a gente criou a Parsas, que hoje tem 2 bootcamps. Inclusive, a gente vai abrir um bootcamp recentemente agora para capacitar 1.000 pessoas, uma formação que vai demorar uma média de até 3 meses. E todos aqueles que forem selecionados e participar do bootcamp, e o bootcamp vai ser IAD, as aulas vão ser todas IAD, já gravadas e tal, vão entrar no bootcamp já sabendo quais são as empresas que eles vão poder entrar para trabalhar. Então, a proposta é que você não faça uma formação por fazer uma formação. A proposta é você fazer uma formação que lá na ponta você tenha empregabilidade, a certeza disso. Então, hoje a gente tem parcerias com a Porto Seguro, empresas, hoje como a RMV Engenharia, empresas de tecnologia, empresas grandes que precisam de desenvolvedores e essas empresas vão contratar aqueles alunos que a gente formar. Foi aí que a gente decidiu abrir a boca, né, e colocar a boca no trombone e trazer mais pessoas para dentro, né, e o Adriano, ele participou das turmas onde a gente estava aprendendo muito ainda sobre a metodologia. Nossa, a gente olha para trás hoje, a gente vê o quanto que a gente, digamos assim, o quanto a gente, naquele momento, todo o conhecimento que a gente tinha era técnico, e a gente, depois que a gente passou pelo programa de aceleração da DESAMPA, que foi um grande presente para nossas vidas, que mudou as nossas vidas, a Vitec, foram 10 meses de muito aprendizado, e a gente aprendeu muita coisa sobre negócio, sobre marketing, sobre jurídico, sobre contabilidade, sobre modelo de negócio. Isso é muito, muito, mas muito importante. Muito importante. O negócio não fica de pé sem essas bases. E a DESAMPA, ela sabe fazer isso com muita maestria, com muita profundidade. Porque eles trouxeram pessoas que caminharam com a gente durante 10 meses, nos acolheram, e nos deram vários desafios para a gente poder desenvolver um negócio e buscar, e mesmo assim a gente demorou um tempo ainda para começar a ser um negócio lucrativo, autossustentável. Por quê? Porque a gente não vivia do negócio. Foi muito difícil, a gente tinha muito medo de abrir um negócio, a gente tinha muito medo de largar as coisas. Poxa, a gente vive de aluguel, a gente tem filho, sabe? Tipo assim, a gente ficou assim com muito medo de largar. É um receio normal, né? Porque você tem conta para pagar, tem toda uma estrutura de vida. Para quem não sabe, o Vitec é um dos programas da DESAMPA. Você que tem um negócio, que você tem uma ideia de projeto, ele te dá uma aceleração. Então, se inscreve, tem pessoas que são contempladas, você escreve todo o seu projeto, manda para eles veem quais são as ideias que é possível passar por esse processo de se desenvolver, de ser acelerado, e a partir desse processo, a partir de mentorias, a partir de atividades, você consegue reconhecer quais são os pontos que você precisa melhorar, e aí você passa por essa experiência, que no caso do Alan foi super transformadora, né? Vocês tinham, como você está falando, vocês tinham conhecimento técnico e adquiriram o conhecimento que vocês precisavam para levantar a ideia de vocês e ela ser sustentável. Fundamental. Mudou a nossa vida. Gente, vocês não têm ideia do que é esse programa de aceleração. Vocês não têm ideia. Para vocês imaginar, nos encontros da aceleração da Vitec, o Lucas ia com a gente, pra vocês terem uma ideia, porque a gente não tinha com quem deixar o Lucas. O Lucas, naquela época, tinha 1 ano de idade. Aí eu, a Carla e o Lucas encontrar a equipe lá para poder participar das acelerações. Tipo assim, e não tinha com quem deixar. A gente também, naquela época, não tinha condições de pagar alguém para cuidar do Lucas. E tipo assim, aí a gente... Então, assim, isso para dizer o quê? Que a gente teve que dar um jeito, a gente teve, assim, sabe, que se sacrificar muito, a gente teve que se unir para conseguir dar certo. A gente ia para as acelerações com o bebê nas costas. Aí tinha fralda, leite, bolacha, tudo para tentar segurar ele, porque a gente ia ficar lá 1h30, 2 horas durante a semana. Não foi fácil. A gente pensou em desistir várias.
em várias e várias e várias vezes. E aí, mas assim, quando você mantém a calma e tenta esperar e tenta manter a calma nesse início que é muito difícil, o início é muito difícil o início. As coisas depois de um tempo começam a acontecer. A gente conseguiu, depois da turma do Fabiano, por exemplo, a gente conseguiu contratar colaboradores, a gente conseguiu desenvolver uma ferramenta para fazer as formações toda EAD por causa do Covid, a gente comprou notebooks para os alunos poderem fazer, aqueles que não tinham notebooks poderem fazer a formação. A gente se conectou com empresas grandes, porque hoje a gente não tinha esses network, esses contatos, porque nós vem da periferia, tipo assim, como que a gente vai... A gente não tinha esses contatos. E tudo começou a acontecer... Desculpa te interromper. Tem uma pergunta em relação a isso que fizeram aqui, que é como é ter uma startup na periferia. Vejo que todos que querem trabalhar em espaços no centro de SP. Então, como é ter uma startup na periferia? E agora fazendo um recorte do TEIA, porque o TEIA Taipas, a gente entrou em contato com algumas startups, mas eles deixaram claro que para eles fazer mais, valia mais a pena eles terem espaços no centro e estarem conectados com o centro por conta de investidores, por motivos pessoais de cada uma dessas startups. Então, só endossando isso que é uma realidade, para você, Alan, como é que é ter uma startup na periferia? Como que veio a escolha de vocês em relação a isso? Olha, é assim, a gente recebeu várias propostas para poder abrir o negócio e estar local num cowork no centro da cidade e tal, até por preços mais baratos, então não sei o quê. E o que acontece é o seguinte, é que a gente precisa ser especialista no problema que a gente resolve. Especialista no problema que a gente resolve. E o problema está onde? Não está na Paulista, não está na Avenida Paulista, não está nos Estados Unidos, não está, sabe, em Pinheiros, está onde? Está na Quebrada, está na periferia. Então, a gente entende o seguinte, que se a gente se distancia dessa realidade, a gente deixa de ser especialistas no assunto. Por quê? Porque se a minha realidade hoje não é mais estar na minha periferia, então eu não conheço tanto a realidade da periferia. Né? O que funciona para a gente é assim, a gente entende que para que a gente solucione o problema de maneira efetiva, a gente precisa estar inserido na realidade. Então, hoje, a gente poderia sair da periferia? Poderia. Só que o impacto, como que você vai gerar impacto se você não está na periferia? Você faz uma coisa para a periferia e você não está na periferia? Tipo assim, isso é um pouco, digamos assim, na nossa percepção, um pouco contraditório. Na nossa percepção, isso é um pouco contraditório. Então, assim, a gente não tem interesse em ir para centros e tudo mais, a não ser que a gente ganhe escala, cresce muito e a gente tenha unidades no centro da cidade, mas não está alocado lá ao invés de na periferia. E a nossa percepção é que se a gente fosse construir hoje, de repente, um lugar e fosse reformar e tal, alguma coisa assim, fosse alugar, seria na periferia, porque é lá onde está fazendo a diferença. Então, tipo assim, eu morava em Perus, né? A gente morava num bairro lá em Perus chamado... E aí o bairro é meio pesado, né? A gente morava num bairro lá chamado Recanto dos Humildes. Enorme, muitas famílias. Vai de Perus até Jaraguá. E, por exemplo, o movimento, quem mora na periferia sabe que o movimento não dorme. É sexta, é sábado, é domingo, é o pancadão, é o corre, é não sei o quê, e é churrasco, é a noite toda, e é moto, e é de tudo. Fluxo não dorme. A realidade na periferia é outra. A realidade na periferia e do resto do São Paulo, é completamente diferente. Então, eu fiquei imaginando assim, poxa, já imaginou se a gente tivesse uma unidade que eu conseguisse fazer lá dentro da quebrada, uma unidade assim, lá dentro da periferia, onde a galera passa para trabalhar, volta para casa e tal, porque eu penso, e eu defendo isso, que é o seguinte, eu não penso que a gente tem que ir para o centro da cidade para causar transformação lá. Pô, a gente seria, por que a gente tem que, eu penso assim, que a gente não tem que ir para lá para ser aceito lá, eu acho que a gente tem que ser aceito onde nós estamos. É aqui que a gente precisa de oportunidade, não é no centro da cidade, a gente precisa de oportunidade na periferia, então a gente precisa criar emprego na periferia, a gente precisa desenvolver a periferia, de modo que as marcas queiram que a gente venha para a periferia, ao invés de nós termos que ficar indo para lá o tempo todo, porque as nossas vidas sempre foi assim, a gente sai da nossa casa, a gente vai 2, 3 horas para ir para o centro para trabalhar até lá, porque só tem oportunidade lá.
E se você parar para pensar, talvez exista até uma questão um pouco mais emblemática sobre esse tema, mas de certa maneira, quando eu vinha da faculdade, eu me sentia como se estivesse voltando para o Quilombo. Então eu saía da faculdade, vinha 2, 3 horas e tinha que ir lá, voltar lá para a Casa do Chapéu, porque é onde eu morava e tal, dormia onde eu tinha condições e tudo mais. Tipo assim, eu acho que existe um grande movimento hoje, e as marcas, a gente sabe hoje, porque a gente está bem conectado, que as marcas hoje não conseguem se comunicar de maneira efetiva com a periferia. Não conseguem se comunicar, fazer um marketing de maneira efetiva. E essas marcas, grandes marcas, de todos os tipos e de todas as áreas, elas querem arrumar uma maneira de vender, uma maneira de conseguir alcançar os públicos de áreas urbanas de baixa renda, que somos nós, né? E tipo assim, se a gente faz um caminho inverso, ao invés da gente ficar indo para lá, a gente cria coisas que são singulares na periferia, poxa, muda, porque aí a gente faz os players querendo trabalhar com a gente. Né? E para a gente ter o apoio o apoio da Sampa, inclusive da equipe do Ecocultural, do TEIA Taipas, foi espetacular, porque a gente está lá, infraestrutura completa, internet, projetor para usar, computador, água, banheiro, micro-ondas, o que mais que falta? Não falta mais nada. A gente tinha mesa, tinha cadeira ali para poder desenvolver as turmas e tudo mais. A equipe do TEIA, né? A equipe do TEIA são, tipo assim, eles são... Eu não sei o que eles são, eu acho que eles são ET. A verdade é essa. Pra falar a verdade, eu acho que eles são ET. Porque do jeito que eles recebem, né? E do jeito que eles apoiam as iniciativas lá, né? Eles viram parceiros nossos. É como se a gente fosse uma equipe. Poxa, ajuda aqui, ajuda a formar não sei o quê, ó, tá bom aqui, aí ajeita o projetor e tal, e tenta fazer um ambiente para todo mundo ficar confortável e aproveitar aquele ambiente. E, tipo assim, você não vai em qualquer lugar e você tem esse tipo de coisa, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, na nossa opinião, empreender na periferia e da periferia e para a periferia, eu acho que é o que está fazendo toda a diferença. Né? Então, a gente recebe hoje proposta para sair da periferia. Se isso acontecer, vai ser porque a gente cresceu muito e a gente tem unidades em outros lugares, mas sair da periferia de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque senão a gente vai deixar de ser especialista. A nossa realidade vai mudar e a gente não vai saber o que as pessoas precisam, quais são o grau de dificuldade para poder aprender, para desenvolver, entrar no mercado de trabalho. Então, a gente entende que a gente deixa de ser autoridade para falar sobre o assunto. Uhum. Né? Nossa, que legal você colocar o seu ponto de vista enquanto uma pessoa que tem como um público a periferia, que atua dentro da periferia, porque é importante você fazer esse relato até para que outras pessoas saibam. Mas isso que você falou, por exemplo, da conversa das marcas com a periferia, eu imagino que tem muito isso de que eles reconhecem que a periferia é um público consumidor, e independente se é cartão de crédito, sendo que muitas coisas também são compradas à vista, tem várias desmistificações que têm que ser feitas de que não existe poder de compra, existe também poder de influência, porque se uma pessoa, a rede funciona, a periferia vive em rede, até pela proximidade das casas, até pela gestão do bairro, a rede acontece ali, tanto que quando perguntam para a gente em relação à adesão das pessoas do TEIA, tem que entender que o TEIA ele foi desenvolvido, já existia uma demanda na região Taipas, já existe uma demanda de empreendedores, de pessoas que tinham negócios. Então, o TEIA, ele simplesmente ele atendeu uma demanda já existente naquela região. Então, a gente tinha como responsabilidade fazer o nosso melhor. Enquanto instituição, o Ecocultural, enquanto instituição, a gente sempre lidou com o público, a gente sempre lidou com ações que acontecem e envolvem mais pessoas, então a gente sempre teve essa preocupação de olhar para o outro e de conseguir articular da melhor para se criar experiência. Inclusive tem um comentário do Rafael Cardoso, para quem não sabe, ele faz parte da Juan Serrano, que é uma instituição que também está localizada em Taipas. Inclusive, eles têm um delivery cultural de cursos que é muito legal, para quem não sabe. Ele falou sobre fortalecer o empreendedorismo é fundamental. Está te dando parabéns sobre isso. Para nós, né, Rafael Cardoso? Parabéns para todo nós que está aqui, que está participando, que está lutando, porque o empreendedorismo vai mudar, está mudando, na verdade, o Brasil e inclusive mudando as nossas vidas, porque as marcas, aí eu vou dar uma informação muito importante. Hoje, por exemplo, as grandes marcas hoje, elas estão buscando empresas da periferia para poder apoiar, exclusivamente da periferia para poder apoiar.
E eu tenho, por exemplo, um case muito quente que tem acontecido, por exemplo, existe uma startup, uma empresa que nasceu aqui da periferia da Brasilândia também, chamado Território da Notícia. Eles são um grupo de jornalistas, um coletivo de jornalistas da periferia, todo mundo periférico e negro e tal, e aí, tipo assim, eles ganharam um investimento do Google para criar uma solução voltada para a área de jornalismo. Eles ganharam apoio do Google para criar uma solução na área de jornalismo, e especialmente pelo conta do know-how e do conhecimento da expertise que eles tinham, e por serem da periferia. E a gente está observando que tem vários players que têm buscado negócios para fazer da periferia, para poder fazer negócios e tudo mais, porque hoje as grandes marcas, elas têm consciência do seguinte, que hoje eles não têm uma causa, eles precisam ter uma causa, não dá mais para ganhar dinheiro pelo dinheiro. O Covid veio trazer uma questão assim, que a gente precisa criar coisas que gerem impacto, que gerem melhoria de vida para as outras pessoas. Os negócios por si só, não adianta mais negócio em que o negócio fique muito lucrativo, ele ganha muito dinheiro, mas todos os outros continuam pobres, todos os outros continuam no nível de pobreza lá embaixo e nada se desenvolve no seu entorno. Isso não funciona mais. E principalmente no conta do Covid, isso veio reforçar essa tese, esse entendimento que já estavam discutindo no mercado de empreendedorismo e tal, com grandes marcas, startups e tudo mais. Não dá mais para a gente continuar de uma maneira em que a gente não gere impacto real e mudanças socioambientais positivas para o resto da população. Não tem como mais, não tem como. E para isso, as empresas precisam de apoio de pessoas como nós, que entende a periferia, que mora na periferia e tudo mais, para criar soluções, para fazer negócios e tudo mais, e impactar a vida de outras pessoas e melhorar a vida de outras pessoas. A gente lidou com aquele bootcamp lá na Teia Taipas, né? E hoje, por exemplo, a gente fala que é da periferia. A gente sentou recentemente com uma equipe de investidores que queria conhecer a Parsas e tal. Eu nunca tinha tido essa conversa. Foi um negócio muito assustador, para ser honesto. A gente, assim, ficou muito, muito surpreso. A gente passou, depois do programa da Vitec, vários outros programas de aceleração, que permitiu com que a gente se profissionalizasse bastante, fizesse muito network, conhecesse muita gente. E a todo momento, a gente levanta essa bandeira, né? Então, eu faço o pitch, por exemplo, quando a gente faz o pitch, a gente faz a apresentação, a gente fala que é da periferia, sim. A gente fala que trabalha com gente da periferia, a gente fala que trabalha dentro dos presídios, sim. A gente levanta essa bandeira, porque a gente foi muito criticado. Ah, não, vocês não podem falar que fazem isso e tal, não sei o quê. Tem preconceito. É verdade, tem preconceito, mas a gente não quer nem saber do preconceito, a gente quer lutar contra isso. E aí a gente resolveu entrar numa guerra, assim, e verbalizar esse discurso mesmo. A gente quer, sim, mudar, criar um impacto, estimular que outras pessoas possam gerar impacto também na periferia e também para pessoas que estão em privação, em semi-liberdade, quem perde somos nós, né? Então, imagina, a pessoa tira alguma coisa de você, que você ama, que você gosta e tudo mais, né? A gente vê nos jornais o tempo todo, menores e tudo mais, que causa coisas terríveis. Então, a gente precisa ser muito efetivo em empreender, mas a gente também precisa ser muito efetivo em ressocializar, porque senão esse país vai explodir. Nós estamos hoje no quarto ranking maior, mundial, em quarto lugar no mundo com a maior população carcerária do planeta. A gente somos as pessoas que mais prende gente no mundo todo. A gente só perde para os Estados Unidos, para a China e para a Rússia. É uma coisa assim absurda. A gente não tem consciência, porque essa é uma sociedade gigantesca. Pessoas que passaram pela Fundação Casa, que estão em privação, que passaram em presídios e tudo mais, e é um número que só aumenta. Não dá. Alguma coisa assim precisa começar a acontecer, algum olhar precisa começar a acontecer, porque embora tenha coisas terríveis que foram feitas por pessoas que estão ali, a gente precisa criar mecanismo para que aquela coisa terrível que foi feita não aconteça novamente com uma outra família, com uma outra pessoa. Então, a gente precisa diminuir os danos, né? Diminuir os danos. E a Parsas, hoje, ela cria bootcamps, que a gente chama... Bootcamps são formações que são intensas. Uhum. Por isso que se chama bootcamp. Então, é bem intenso para você poder aprender bastante coisa, aprender rápido para conseguir ir para o mercado de trabalho, né? A gente formou... Continua, finaliza a sua fala. Nossa, agora eu perdi a linha de raciocínio, mas não tem problema, eu vou retomar. Você estava falando dos bootcamps. Os bootcamps, a gente vai começar com um novo bootcamp agora, onde a gente nunca tinha formado tanta gente de uma vez só, e agora a gente está vindo assim de maneira muito agressiva, e a gente quer abrir
no próximo mês as inscrições, inclusive para esse bootcamp, né, vai ser 1.000 pessoas, a gente vai selecionar 1.000 pessoas, as 1.000 pessoas vão passar da formação, no final elas vão para as vagas de trabalho de empresas que elas já vão conhecer no início da formação, então é uma formação que ela tem garantia de empregabilidade no final, e aí 50% dessa vaga são destinadas para mulheres. A gente percebeu que por conta do Covid, principalmente, a gente já trabalhava com mulheres, principalmente no Presídio Feminino de Santana, mas a gente percebeu que por conta do Covid, né, o índice de violência doméstica, principalmente contra a mulher, aumentou demais, aumentou muito. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer trazer mais diversidade. Então, se a gente selecionar 500 pessoas, homens e tudo mais, depois não entra mais ninguém. Enquanto a gente não bater a meta de conseguir trazer mais 500 mulheres, né, 50 e 50. Não vai ser fácil, vai ser desafiador, não é para todo mundo. Precisa realmente entender e querer isso com unhas e dentes para poder participar da formação, porque é uma oportunidade da vida. E aí vai ter várias entregas no decorrer da formação, e aqueles que tiverem um comportamento, frequência, entregar projetos e toda uma dinâmica que depois a gente vai compartilhar para aqueles que forem selecionados. Inclusive, a gente vai distribuir 1.000 cestas básicas para cada um desses alunos, 1.000 cestas básicas que cada um desses candidatos, os selecionados e tal, vão receber, porque a gente percebe hoje que uma das coisas que dificulta muito, assim, tudo bem, é maravilhoso, um curso que você tem garantia de emprego no final, mas é só daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Poxa, 2 meses é rápido, mas eu preciso comer agora. Eu preciso comer agora. Eu preciso comer agora. Eu preciso pagar a água, a luz agora. Eu preciso pagar a internet agora, não é daqui a 3 meses. Então, o que a gente fez? A gente buscou parcerias para que a gente pudesse alcançar recursos, para que a gente pudesse disponibilizar esses benefícios para aqueles que entenderem que esse tipo de formação, esse tipo de oportunidade faz sentido, né? Para a gente poder distribuir. Então, vai ser desafiador, a gente nunca tinha vivenciado uma experiência tão grande assim. A gente está contando com vários parceiros, várias pessoas que vão nos ajudar a fazer isso, empresas e tudo mais. E aí a gente vai fazer a seleção desses talentos, mulheres, homens, jovens, mulheres, homens mais maduros, mulheres mais maduras, pais, mães de todas as idades. E aí tem vários critérios. Respondendo à pergunta da Jussara do Carmo, o profissional de qualquer área que queira fazer o curso pode fazer o curso, mesmo que seja uma área muito diferente de tecnologia. Não tem nenhuma limitação nesse sentido. A única limitação, na verdade, é mais do ponto de vista do candidato. Quando o candidato fizer a inscrição, a gente vai analisar o perfil comportamental dele, o perfil psicológico, fazer várias perguntas estratégicas, inclusive, fazer uma entrevista para conseguir entender essa pessoa e tudo mais, para a gente conseguir aferir se ela pode entrar ou não. E a ideia é que quanto mais diverso ela seja de outras áreas, melhor. Quanto mais a pessoa for de outra área, então, assim como eu fui, melhor, porque, na verdade, isso traz mais bagagem. Quando você se torna um desenvolvedor, você traz bagagem de outras experiências profissionais que você tem. Inclusive, as empresas hoje, elas veem isso como um diferencial. Porque imagina, por exemplo, um programador que vai desenvolver um sistema para um escritório de advocacia. Ele não entende nada de direito. Ele sabe programar. Aí fica uma falha de comunicação do advogado tentando explicar o que eles precisam juridicamente, porque tecnicamente é muito complicado. O programador entende mais ou menos e tenta desenvolver aquele sistema. E dá feedbacks para o advogado, que o advogado não sabe programar e também não consegue compreender com plenitude tudo que está sendo tratado. Então, cria uma falha de comunicação muito grande. Então, na verdade, quanto mais experiências diferentes a gente tiver, melhor, porque isso nos torna, digamos assim, mais capazes de desenvolver soluções de tecnologia, né? Aplicativos, sistemas, sites e tudo mais de todos os tipos. Nossa, sensacional. Quando você fala de impacto, eu acho muito interessante quando você vem falando da sua história desde o começo, porque desculpa, eu acredito que é uma história de qualquer pessoa que chegou numa grande diretoria de uma empresa e conseguiu fazer seu primeiro milhão em tantos anos de empresa, que criou o seu próprio negócio. A história que você está contando
é só o finalmente dela que é diferente, mas ela é igual a tantas outras empresas que consegue fazer muito dinheiro, consegue fazer uma carreira, que consegue ter uma carteira de cliente sensacional. E você direcionando essa sua história de se impressionar com a remuneração do trabalho que você está fazendo e querer multiplicar esse conhecimento, de passar esse conhecimento para pessoas que estão numa situação vulnerável, desses tantos exemplos que você deu, fazendo recorte periférico, fazendo recorte do sistema prisional brasileiro, que está aí no ranking como de grande nível de encarceramento. Quando a gente fala de China, a população da China é muito maior, muito maior do que o Brasil. Então, é muito complexo isso, pensando que os Estados Unidos também não tem só a sua população, mas tem uma grande taxa de migração, que a gente sabe, e que também ocupa os presídios deles quando não são deportados. São vários fatores que colocam nesses países e que não é um fator para nós. Então, quando você vem e falando sobre enxergar uma oportunidade de transformação social para essas pessoas de um tamanho gigantesco, assim. E isso está sendo oferecido agora. Isso está sendo oferecido agora nesse formato online, assim, eu acho gigantesco. A nossa admiração enquanto instituição, enquanto o trabalho que você fez dentro do tempo foi sensacional. A gente vê isso e não é nem a nossa avaliação, é a avaliação dos seus próprios alunos, que está aí. Na verdade, a gente se sente em dívida com eles, na verdade, né? A gente se sente em dívida, porque quando a gente olha para trás, a gente percebe que muitas coisas a gente errou em várias coisas, né? E startup tem muito disso, né? A gente está aprendendo a fazer as coisas, a gente erra numa tonelada de coisas, acerta uma tonelada de outras, e a gente precisa corrigir o erro muito rápido, muito rápido. No decorrer desses bootcamps, por exemplo, a gente vai ter metodologias de inteligência emocional, porque a gente percebeu que estava faltando esse tipo de coisa. E hoje a gente resolveu, assim, abrir a boca, né? Trazer outras pessoas para a área, porque quando eu fiquei desempregado, que eu saí e tudo mais, foi um momento emocional para mim, porque assim, eu acho que eu já devo ter falado isso, né? Mas eu sou um cara que eu não tenho tendência para engordar. Eu nunca tive. Mas mesmo sendo muito magrinho, eu ainda consegui emagrecer, porque preocupação faz esse tipo de coisa. Você fica doente, você fica sem dormir, você adquire um câncer psicologicamente, emocionalmente, quando você está acabado. E eu vivi uma fase, assim, muito difícil da minha vida, quando eu estava nessa transição e tal, e se não fosse o apoio da Carla, se não fosse o apoio da minha esposa, que acreditou, e depois eu tive que empoderar ela, para ela entender que ela era capaz, que ela conseguia aprender a programar também, a codar. Aí foi minha vez de empoderar ela, né? Foi minha vez de puxar ela e tal, não sei o quê. Então, tipo assim, sabe, é muita oportunidade. A área de tecnologia e tal, ela tem oportunidade demais. Tipo assim, a gente não pode ficar de boca fechada. Não dá. Não dá. Então, tipo assim, você não pode querer desfrutar uma festa como essa e ficar lá, só você lá desfrutando, e sem trazer... Porque mudou a minha vida. E, tipo assim, foi momentos assim, muito desafiadores, muito angustiantes. Então, quer dizer, quantas outras pessoas não estão passando pelo mesmo problema? Quantas outras pessoas também a gente não pode se esforçar para poder trazer para dentro? Então, é por isso que é super necessário, né? Ser um multiplicador, vamos colocar assim. Ser um multiplicador, né? E hoje, as vagas hoje para desenvolvedores, só para que a galera que está ouvindo a gente tenha uma ideia do que a gente está falando, a gente teve uma reunião recentemente com a Porto Seguro, onde eles precisavam de 20 desenvolvedoras. E as grandes marcas, grandíssimas marcas, têm uma dificuldade muito grande para reter talentos. Então, às vezes, eles contratam e o desenvolvedor ganha um salário um pouquinho maior, R$100 a mais, e muda e larga o projeto. Aí eles têm que começar tudo de novo, prospectar e tudo mais, e como falta diversidade, né, não conseguem encontrar esses profissionais. E não conseguem encontrar por quê? Porque existe uma associação chamada Associação Brasileira de Tecnologia da Informação, a ABRAT. Eles são tipo a OAB dos programadores, né, tipo o Conselho Nacional de Medicina, dos médicos. Então, a ABRAT, ela é referência no assunto de tecnologia da informação. E ela fez um levantamento apontando, no ano passado ainda, que teriam vagas ainda em 2020, mais de 290 mil vagas sem profissionais para conseguir colocar. Eles fizeram um estudo e falaram assim, pegaram todas as faculdades que existiam, todos os cursos técnicos, tecnólogos, faculdade de graduação, cursos para formar desenvolvedores,
levantou e eles perceberam o seguinte, com a quantidade de vagas que tem no mercado, do jeito que a gente está formando desenvolvedores, ainda ia ficar com déficit, um apagão técnico, que a gente chama, e aí, ainda ia ficar faltando 300 mil vagas de trabalho. E a estimativa agora, por conta do Covid, é muito maior, porque está todo mundo trabalhando em AD, as empresas precisam mais do que nunca de desenvolvedores, mais do que nunca. Isso é tão grave, mas é tão grave, mas é tão grave essa questão de falta de desenvolvedores que uma instituição global chamada Code.org, eles fizeram um estudo, é uma instituição global de muitíssimo renome, muito antiga e tal, e eles fizeram um estudo, assim, eles fizeram o mesmo estudo que a Abrat fez há alguns anos atrás, pouco tempo atrás da Abrat, e levantou assim, do jeito que a gente está formando desenvolvedores e desenvolvedoras, vai faltar 1,5 milhão desenvolvedores para os próximos anos, porque é muita demanda, é muito jogo para ser feito, é muito site, é muito aplicativo, inteligência artificial, blockchain, tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar. Então, assim, não dá conta. As empresas, elas precisam de desenvolvedores para lançar produtos no mercado, para poder ter diferencial, para poder sair na frente, para poder se adaptar com essa nova realidade. Tudo envolve tecnologia. Ela não é o fim, mas ela é o meio. E para isso precisa de desenvolvedores. Então, imagina o seguinte, eu vou colocar uma situação hipotética aqui, eu vou desenhar uma situação hipotética para a gente poder ser um pouco mais didático. Imagina que a cada 400 pessoas, só uma fosse escritor. Imagina que a cada 400 pessoas, só uma soubesse escrever. Todas as outras fossem analfabetas e não soubessem escrever. Imagina isso. Imagina que no mundo todo, a cada 400 pessoas, só uma soubesse escrever e ler. Em que situação nós estaríamos enquanto em sociedade, enquanto Brasil, enquanto mundo? Nós estaríamos numa situação de trevas, né? Porque, tipo assim, imagina quantos livros não teriam sido produzidos, imagina quantas coisas não teriam sido produzidas. Muita coisa não existiria, muita coisa. Mas, infelizmente, a gente não vive essa situação, mas a gente vive exatamente essa situação no mercado de tecnologia. A cada 400 pessoas, uma é programador. Então, a gente vive um problema em que a gente deixa de avançar enquanto sociedade porque falta desenvolvedores, principalmente porque essa pessoa que é responsável por escrever um algoritmo e tudo mais, lá, às vezes, falta uma mulher, tem times e times que não tem uma única mulher, tem times e times que não tem ninguém da periferia, que não tem ninguém ali que é, de repente, LGBT, sabe? Não tem, e a pessoa está escrevendo um algoritmo que vai servir, vai impactar a vida de milhares e milhares de pessoas que têm uma percepção de mundo diferente da dele, que está desenvolvendo o projeto. Olha só para que discussão que a gente está chegando. Então, esse desenvolvedor ele tem um papel essencial, fundamental. E aí a gente resolveu, por conta da escassez, por conta das oportunidades, né, e o alto índice de desemprego e tudo mais, a gente decidiu criar esse leque agora, essa nova oportunidade com esse número tão grande, né, de um bootcamp para 1.000 pessoas, né. Nossa, aqui eu vou voltar para os comentários, gente, eu estou emocionada, porque tá muito legal esse papo. É muito, porque é muito... Não, é muito inspirador quando a gente escuta na atual situação que a gente está, de que tem mais pessoas do que vagas de trabalho, quando a gente vê uma outra perspectiva, parece uma luz no fim do túnel, sabe? Parece uma... E quando você começa falando sobre insatisfação, eu penso em tantas pessoas que estão, por exemplo, agora se alimentando de conteúdos em relação ao empreendedorismo porque não estão satisfeitas com o próprio trabalho, e aí tem a oportunidade de ter esse trabalho, de ter essa profissão de maneira gratuita, é acessível, porque quando agora o que não falta é oferta de cursos que são caríssimos para profissões que vão te render milhões em horas. Então, brincar com o sentimento das pessoas. E quando a gente fala de toda uma responsabilidade social, toda uma preocupação no desenvolvimento das aulas, em pessoas que já estão no mercado, que são vocês, e estão disponibilizando isso gratuitamente, com responsabilidade, é emocionante, sabe? Você escuta. A gente também está muito feliz isso, é muito feliz escutar essa iniciativa, escutar a sua história, é importante, sabe? É algo para o futuro que vai ficar. Tem alguns comentários aqui, tem pessoas elogiando.
Tem pessoas elogiando, então falando parabéns pela palestra, estou amando, uma lição de vida e um abraço. Obrigado. Tem pessoas que estão acompanhando, tem pessoas que pegaram a gente, essa live vai ficar gravada, então se alguém não conseguiu pegar o começo e está curioso para o começo, assim que a gente terminar aqui, já vai estar disponível o vídeo inteiro, com a fala inteira do Alan, com todas as informações. O site dele está nos comentários, então voltem para os comentários, tá lá, mas como é que é? Parsas.com? Isso, parsas.com.br, www.parsas.com.br. A gente está ali, assim, né, formalizado, né, como Parsas Developer School, porque a gente precisava se comunicar com o mercado também, né? Então, developers são desenvolvedores, e school, escola, né? Escola, ensino. Então, Parsas Developer School. Aí a gente brincou um pouco com o nome para tentar se comunicar com, né, com as marcas e tal, não sei o que precisava de desenvolvedores, né? E aí a gente tem feito muito isso. Na verdade, o empreendedorismo, a gente observa hoje que, assim, foi a melhor coisa que a gente fez na nossa vida. O preço foi muito alto, a gente teve que pagar um preço muito alto. Como vocês puderam perceber, para aqueles que chegaram depois, talvez assistam a live e tudo mais, eu até perguntei se tinha algum material e tudo mais que eu poderia compartilhar, e depois a gente vai compartilhar. Quem participar no Bootcamp, a gente vai compartilhar alguns outros detalhes para vocês terem uma ideia, né, inclusive com vídeos e fotos e tudo mais, do vendaval que a gente passou para conseguir fazer esse negócio decolar. E assim, a gente observa hoje que a gente é realizado demais, por ter tomado a decisão de empreender, de começar um negócio, e assim, é muito trabalhoso, não é simples, não vai ser simples, vai dar trabalho mesmo, vai ser muito trabalhoso, mas uma coisa que não existe no mercado privado, e que existe quando você é empreendedor, que é uma das coisas assim que eu acho que, na minha percepção, faz mais diferença, é que o seu sucesso, ele depende muito da qualidade do produto, de como você lida com o seu cliente, de como você consegue vender para ele, porque você não está dependendo de um gerente, de um chefe, um gerente, um chefe e tudo mais, um encarregado, para reconhecer que você é um talento. Uhum. Porque quando a gente trabalha no mercado privado, muitas vezes você depende de que o outro reconheça que você é um talento, o outro tem que reconhecer que você merece a oportunidade, mas você está todo dia ali, demonstrando, você está todo dia ali correndo atrás, você está todo dia ali se sacrificando. Mas se o outro não de repente assim, né, ter uma empatia por uma outra pessoa, né, ou de repente, não sei, tiver alguma questão e tal, não sei o que, de relacionamento e tudo mais, tudo isso pode impedir de você ir para frente, ganhar uma promoção, ganhar um cargo melhor, um salário melhor. E no empreendedorismo não existe isso. Isso não existe. Você trabalha, você vai, e não tem ninguém que pode impedir de você conseguir ter sucesso. Ninguém vai te puxar para trás. Então, você consegue se dedicar e colher o fruto do seu trabalho. Então, vai ter clientes que, de repente, não vai querer comprar, mas vai ter outros clientes que vão querer comprar. Vai ter cliente que vai querer comprar. E tá tudo bem. Aquele que não quer comprar, de repente não quer comprar agora, depois compra depois, ou também não quer comprar nunca mais, tá tudo bem também, mas tem gente que vai comprar. E a sua vida, ela não vai ser, como eu vou dizer assim, tão impactada quando um chefe seu não reconhece ou não quer te promover. Porque a sua vida, ela deixa de mudar por conta disso. Mas quando você está empreendendo, e de repente você tem uma quantidade de pessoas que de repente não quer comprar de você, você vai encontrar pessoas que querem comprar. Você vai encontrar pessoas que querem se tornar cliente de vocês. E tá tudo bem. O fato de não ter pessoas que não vai querer, não tá interessado no produto, no serviço agora, poderia sim, do ponto de vista financeiro, entrar mais dinheiro no caixa e tudo mais, só que tem muitas outras pessoas. Né? Então, eu acho que essa foi uma das... E essa é até uma fala um pouco perigosa, né? Porque faz parecer que o ambiente corporativo não é um ambiente saudável. E, na verdade, não é isso que a gente quer transparecer. Né? Existem ambientes corporativos que é muito bons, mas não são todos. Então, para aqueles que não são, né? A gente vive
às vezes, o desafio de estar feliz numa coisa, num trabalho que você fica 12 horas por dia, contando a ida e a volta do seu tempo, que não vai voltar nunca mais, nunca mais. Porque você não está pagando, você está pagando isso com o tempo da sua vida. É assim que eu vejo, é assim que eu vejo. Eu vejo como se fosse um reloginho que a gente tem no braço, assim, ó, porque eu volto, foi 12 horas da minha vida que não volta nunca mais. Aí você soma todas essas 12 horas todos os dias, durante toda a sua vida. São 30 e poucos anos que não vai voltar nunca mais e você pagou com o tempo da sua vida se dedicando para um projeto que não é seu, para uma causa que não é sua, para uma causa que você não acreditava. Tipo assim, eu me questiono isso, eu fico pensando se isso faz sentido, porque, tipo assim, o que explica você passar tantas horas da sua vida se dedicando para uma coisa, uma causa que não é a sua? Não é um projeto, não é um sonho que talvez você gostaria de realizar e tudo mais, que faça sentido para você, que você possa entregar o seu tempo da sua vida, que vá fazer sentido para você, ainda que você ganhe menos. Ainda que você ganhe menos, mas pelo menos você vai estar realizado, pelo menos. Está fazendo com o seu tempo que você gostaria de estar se dedicando para fazer. Mas um alerta, né? Um alerta. Esse não é um discurso romantizado. Esse não é um discurso romantizado. Não é simples, não vai ser fácil e você vai ter que pagar um preço muito, 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 muito alto para fazer isso dar certo. Mas eu posso garantir que se você se manter firme e pagar esse preço, vai valer muitíssimo a pena, muito mais a pena do que se você tivesse, de repente, naquele mesmo profissão, naquele mesmo trabalho, naquele mesmo lugar, ganhando um salário menor, sem ser reconhecido. Tem muitos negócios hoje que não paga, você trabalha, não paga hora extra. Então você tem hora para chegar, não tem hora para sair, não ganha sequer hora extra, não recebe todos os benefícios e ainda assim está o dia inteiro lá, né, trabalhando, se dedicando e tudo mais, e não recebe nem parte, né, do retorno e reconhecimento que poderia receber. E quem sustenta a empresa são os colaboradores. Eles são ativos. Então, os colaboradores hoje, eles são capazes de fazer um estrago dentro da empresa, né? Sustentar a empresa, fazer a empresa crescer e tudo mais, lidar com coisas sensíveis dentro da empresa, e às vezes os colaboradores não são tão reconhecidos como deveriam, né? As empresas hoje, elas estão percebendo isso. O Itaú, para vocês terem uma ideia, o Itaú, ele tem um polo de tecnologia gigantesco, um prédio só de tecnologia, só de desenvolvedores e tal. Eles fizeram uma reforma no prédio lá, toda para tentar reter talentos, e você chega para trabalhar no Itaú hoje, no Banco Itaú, como desenvolvedor, e lá tem piscina dentro do ambiente, tem playground, tem sala de jogos, pimbolim, tem até um estúdio de música para quem toca, aí você está trabalhando, você pode sair e tocar alguma coisa junto com uma banda ali que vai se montar com os outros colaboradores. Então, as empresas estão percebendo que elas precisam oferecer um ambiente em que consiga reter, consiga devolver alguma coisa para esse colaborador que faça sentido ele continuar lá, porque senão, né, não vai fazer sentido você, tipo assim, doar tanto tempo da sua vida, se dedicar tanto para uma coisa que você não se sente que está sendo reconhecida, de repente, né? Isso é tão... É a qualidade de vida mesmo trabalhando, né? O dinheiro não é a única recompensa. Tem algumas perguntas aqui. Gente, quem tiver pergunta, vai mandando agora. A nossa live está acabando. Então, se você ficou ainda com alguma dúvida, mande agora, porque está nos últimos minutos. Tem uma pergunta da Jussara, perguntou como fazer para participar dessa triagem para o curso. Entra no nosso site lá, você pode entrar no nosso site, www.parsas.com.br. Eu até vou escrever aqui, não sei se está em algum lugar, está aqui, não sei. Deixa eu ver. Se eu escrever no chat aqui, será que eles vão ver? Deixa eu ver. Não, né? Você compartilha com ele? Você quer compartilhar o site? E aí, lá tem o nosso e-mail, que é somos@parsas.com.br. E aí você pode estar enviando um e-mail, compartilhando que está interessado em fazer o bootcamp. E aí a gente vai compartilhar as datas de inscrições e todos os detalhes para estar participando dessa grande seletiva, né? Nosso e-mail é somos@parsas.com.br. E ali a gente vai compartilhar com todos aqueles que estiverem interessados, né, obviamente, quais são as próximas datas, os links de inscrições e tudo mais, para poder estar participando da formação. A gente já adianta uma coisa muito importante. Para fazer a formação, a gente não tem hoje condições de fornecer computadores ou notebooks para todo mundo.
Então, um critério essencial e que é, sim, um limitador para participar ou não da formação é ter um computador ou um notebook. Então, se você não tem, nesse meio tempo, e você realmente estiver interessado em fazer a formação, a gente sugere que tente pegar com algum sobrinho, algum primo, algum irmão, algum parente, alguma coisa assim que você possa usar durante um período e tudo mais, porque aqueles que não têm computador, infelizmente, não podem participar da formação. Gente, inclusive isso foi um critério, foi um ponto do TEIA, né, de por que você estava fazendo o curso dentro do TEIA, porque lá a gente teve uma estrutura de computadores que pode ser disponibilizado e que também não atrapalhou em nada os outros empreendedores, porque os empreendedores do TEIA normalmente levam seus computadores e a gente deixava claro de, olha, gente, os computadores não vão estar disponíveis de tal horário a tal horário, porque a gente já tem uma programação programada, já tem uma programação pré-estabelecida e vai estar sendo utilizado o equipamento nesse horário. A gente espera conseguir ter recursos, chegar a ter recursos para conseguir fornecer para os alunos, né? Para isso precisa de um planejamento muito complexo e a gente quer alcançar esse objetivo, sim, de conseguir ter esse tipo de infraestrutura e arquitetura para que a gente possa criar uma comunidade. O nosso desejo, o desejo do nosso coração é criar uma comunidade atraente, criar uma comunidade altamente atraente, atraente para participar, atraente para colaborar, atraente para aprender, atraente para ter uma transformação de vida, né, e oportunidades e tal. E para isso, para criar uma comunidade atraente, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda dos alunos, a gente precisa de ajuda dos colaboradores, a gente precisa de ajuda da ADESAMPA, da própria Ecocultural, do TEIA, né, e juntos, né, a gente só vai conseguir alcançar altos resultados, né, e geralmente realmente fazer barulho, gerar impacto, mudar a vida, ter aumento de renda per capita, principalmente, se a gente conseguir trabalhar de maneira cooperativa, né, onde a gente consiga estender a mão e trabalhar juntos com sinergia para criar um ambiente que faça sentido participar, que seja um ambiente, uma comunidade em que eu queira fazer parte, porque isso nos preocupa muito. A gente quer criar uma comunidade que faça sentido fazer parte dessa comunidade. Né? É atraente, é uma comunidade atraente, né? Para participar, para poder fazer parte, compartilhar. Sim. E tem uma pergunta sobre Júlia também, eu acho que eu entendi o que ele quis dizer, que ele está falando que você define uma cultura onde muitos não concluíram o aprendizado para enfrentar essa tecnologia. Eu acho que ele está perguntando em relação a quem não tem familiaridade com a tecnologia, se estuda um pouco mais agora antes de tentar entrar no curso, qual é o conhecimento básico que tem que ter para entrar nesse curso? Perfeito, muito bom. A gente vai começar com o bootcamp do absoluto zero. A gente vai ensinar do absoluto zero, porque a gente entende que essa é uma barreira de entrada. Então, se eu virasse e falasse, olha, não, galera, vocês têm que ter minimamente estudar isso daqui, isso daqui, isso daqui, aquilo outro. Isso já seria uma barreira de entrada, vocês concordam comigo? Então, o que a gente pensa? A gente pensa a gente cria os bootcamps para formar do absoluto zero, passo a passo, tintim por tintim, para que aquela pessoa que esteja se aproximando, aquilo que naquele primeiro momento parece tão estranho ou parece tão distante da realidade, você consiga caminhar, absorver aquilo e começa a fazer sentido, começar a entender e alcançar níveis de conhecimento e profundidade técnicas mais profundo, porque a gente tem uma proposta de valor. A Parsons hoje tem uma proposta de valor que é o seguinte, que é uma causa, que é um objetivo que a gente busca alcançar e entregar para as empresas, que é o seguinte, uma nova forma de fazer desenvolvedores e desenvolvedores unicórnios. A gente defende que existe uma nova forma de fazer desenvolvedores e desenvolvedores unicórnios. Então, esse é um profissional que ele é um mito. Ele é um mito, mas ele existe e a gente comunica para as empresas, olha, a gente consegue levar esses mitos para vocês. Então, no decorrer da formação, a gente vai pegar... Mas ninguém nasce, diferente do que possa imaginar, ninguém nasce um unicórnio, ninguém nasce uma borboleta, né? Você precisa passar por um casulo primeiro, ser uma lagarta. Então, a gente entende que a gente precisa passar da formação do absoluto zero e que, de maneira geral, Seu microfone, ele caiu. Tá me ouvindo agora? Sim, agora eu tô.
importante, fundamental, eu poderia dizer em uma palavra assim, olha, o que seria importante a gente saber ou ter para conseguir dar conta da formação? Esforço. A gente vai selecionar pessoas que é estritamente muito dedicado, porque a gente vai exigir bastante no decorrer dessa formação e a gente precisa de pessoas que entreguem resultado. Então a pessoa fala assim, eu preciso de uma oportunidade, tudo bem, então a gente vai dar a oportunidade para você, mas a gente quer pessoas com a gente que entregam resultado, que tenha responsabilidade, que participe das aulas, que entregue lá, porque vai ter vários projetos que a gente vai desenvolver, entregas obrigatórias, e no decorrer do caminho, aqueles que não vão entregando, não vão participando, a gente obrigatoriamente vai ter que limar da formação, para que a gente consiga garantir a empregabilidade e dar uma formação que seja tecnicamente, que faça muita diferença. Então, vai ser uma grande oportunidade, mas vai ser um grande desafio. Se você for uma pessoa que consiga se dedicar, se consiga se esforçar e superar as dores, porque vai doer, e eu não vou mentir para vocês, vai doer sim. É como tirar o dente, às vezes. Às vezes é como você fazer alguma coisa assim que dói, mas você precisa fazer. É como uma afta, assim, você está comendo, você não vai deixar de comer, mas você está comendo e está sentindo a afta. No começo vai doer, mas para tudo que a gente faz na vida dói muito. Então, quando a gente vai difíceis. aprender, né, o arroz, quando você cozinha o arroz, muitas vezes você faz vários arroz sem sal. Quando você está aprendendo a andar de bicicleta, você cai e se rala várias e várias vezes até aprender a andar de bicicleta. E aí eu pergunto, a gente deixa de andar de bicicleta por conta disso? Vai ter momentos que vai parecer impossível, vai ter momentos que vai parecer difícil sim, mas a gente vai estar ali para dar um apoio, para dar condições para que você consiga aprender e atravessar para o lado, desde que você entenda que isso faz sentido para a sua vida, desde que você entenda que você... tem uma frase que o Henry Ford fala, que eu acho que ela fecha muito bem esse raciocínio. Henry Ford foi o grande criador, né, da Ford, da montadora Ford. E na época, que montadoras não existia, ele criou isso, foi chamado de louco e tudo mais. E ele falou uma frase assim, inclusive a gente usa nos bootcamp. E ele falou uma frase que ela se tornou eterna, né? Muitas pessoas utilizam hoje. E ela é realmente verdade. Porque essa frase, ela diz assim, se você acredita que você pode, então você está certo. Mas se você acredita que você não pode, então você também está certo. Olha só a mentalidade desse cara. E ele está certo em número general, porque quando você acredita que você pode, porque tem pessoas que largam o cigarro, largam a bebida, porque tem pessoas que vão lá, porque tomam uma decisão, ela resolve dar um basta. No meu caso, eu resolvi dar um basta, custe o que custar, nem que eu tenha que virar um zumbi, eu vou aprender, porque a minha vida dependia disso. Então, se você tomar uma decisão que você vai falar assim, não, eu tenho 50 anos, eu tenho 40, eu tenho menos, eu tenho 20, eu tenho não sei o quê, e tal, eu tenho filhos, eu sou casado, eu também sou casado. A gente também tem filhos. Então, mas se você entender que apesar de tudo isso, isso serve para você, você pode, então você está certo, você vai conseguir. Mas para aqueles que entender que aquilo não é para ele também está certo, porque você vai criar barreiras e vai criar condições que vai te impedir de conseguir passar para o outro lado. Agora, quando você entende, toma essa decisão, que isso faz sentido, que você toma essa decisão, não, custe o que custar, isso vai servir para mim, mesmo que surjam desafios no meio do caminho, em vez de você parar na frente do desafio, do buraco, do muro que parar na sua frente, o que você vai fazer? Vai colocar uma escada, vai tentar tapar o buraco, vai tentar arrumar uma maneira de fazer dar certo, porque sua vida depende disso daí. Né? E são esse perfil de pessoas que a gente está buscando, pessoas que estejam dispostas a vestir a camisa, né, de corpo e alma, porque, inclusive, né, a nossa metodologia, né, o nosso nome depende disso, depende da capacidade que nós temos e da capacidade que nós temos de escolher pessoas que estejam condições e estejam interessadas realmente em passar para esse outro lado, né? E, obviamente, para aqueles que não estiverem interessados, também não tem problema, né? Às vezes a pessoa se entende que tecnologia não é para ela. Ela se tornar programadora e tudo mais, ela pode testar outras coisas, existem outros caminhos, né? E a gente compartilha um pouco disso, especialmente porque é o que a gente faz hoje, é o que a gente tem know-how, né, é o mercado que a gente conhece, e obviamente que a gente também incentiva que para aqueles que, de repente, não têm sinergia, não têm perfil, acha que não serve para se tornar um desenvolvedor, uma desenvolvedora, pode estar trilhando outros caminhos, né, ou compartilhando com alguém que conheça, de repente, olha, eu acho que faz sentido para o fulano de tal, né, compartilha com o fulano, e ele passa agora a conhecer essa nova possibilidade.
Tem um elogio aqui da Bárbara, que ela fala que você tem uma clareza de pensamento incrível, é um projeto que certamente pode transformar a sociedade, e ela te deseja sucesso. Tem uma pergunta do Claudemir, que ele pergunta se vocês desenvolvem plataformas ou aplicativos para negócios de impacto social da periferia. Acho que eu tinha um comentário dele antes que ele não tinha pegado o começo da live, mas só para você reforçar o que é a Parsas. Perfeito. A Bárbara, ela é uma grande parceira, inclusive ela foi na Fundação Casa com a gente, ela assistiu várias aulas, a gente convidou ela para poder ministrar uma aula sobre empreendedorismo lá dentro da Fundação Casa. Ela entrou com a gente lá dentro e deu aula, viu metodologia e tudo mais. Então, assim, a Bárbara é uma grande parceira. Até o Ari da De Sampa foi também com a gente convidou ele, né? Ele muito corajoso, foi com a gente, assim, foi um evento épico, foi uma coisa. O Manu também foi, a gente foi dar uma aula magna, que foi o Dia da Mulher, e a gente foi fazer um evento lá especial para as mulheres e tal, e o Manu aceitou o nosso convite, foi com a gente, entrou dentro da unidade e tal, e fez acontecer, foi maravilhoso. Bom, respondendo a pergunta agora do Claudemir, a gente hoje, nesse momento, como a gente vai fazer bootcamps, a gente ensina os desenvolvedores da periferia a desenvolver as plataformas e os seus aplicativos para o seu próprio negócio. Hoje, antes desse bootcamp em que a gente estava modelando, a gente já desenvolveu vários aplicativos ou plataformas e tudo mais para vários negócios de impacto social da periferia e tudo mais. Hoje, a gente percebeu que, nesse momento, a gente precisa focar na capacitação, ensinar pessoas a desenvolver. Agora, aproveitando essa oportunidade, se tiver pessoas que estão nos ouvindo, existem pessoas que estão nos ouvindo que precisam de aplicativos, que precisam de um e-commerce, que precisa de uma plataforma, nesse bootcamp, inclusive, aí eu vou acabar dando um spoiler aqui, né? Eu vou ter que acabar dando um spoiler. Nesse bootcamp, o que acontece? Aqueles que forem selecionados para participar do bootcamp, no decorrer da formação, a gente vai ensinar essa pessoa a desenvolver um e-commerce, desenvolver um marketplace, desenvolver um aplicativo em que vendas podem ser feitas pelo celular, com integração com PayPal, Hotmart, PagSeguro, com Mercado Pago, com todas as formas de pagamento com boleto, com crédito, débito e tudo mais, e de maneira que você possa cadastrar os produtos e serviços e ser calculado ali também o frete pelo CEP do correio e ser entregue por lá. Se você é um negócio que você precisa de uma oportunidade, de uma solução como essa, os nossos alunos, veja bem, como a gente está abrindo o leque, né? Como a gente entende que nós devemos, né, compartilhar conhecimento e tudo mais, nada mais justo do que exigir daqueles que estão recebendo esse benefício exatamente a mesma postura. Então, para aqueles que estiverem participando do bootcamp, por exemplo, vai ter uma data muito específica em que os alunos vão ter que desenvolver até 3 marketplaces para negócios da periferia, de todos os tipos. Pode ser uma padaria, pode ser um cabeleireiro, pode ser o que for. Em que ele vai estar trazendo para poder estar cadastrando que vai estar recebendo esse benefício. E aí, porque o negócio hoje da periferia, às vezes ele está com uma dificuldade para vender porque ele não consegue vender no digital. Ele não consegue vender porque ele não tem um processo de venda em que ele possa mandar o link para alguém e falar assim, ó, compra por aí, faz o pagamento e tal, não sei o quê. Um delivery, um sistema, ele não consegue muitas vezes. E aí ele já vendia poucas vezes, tinha dificuldade. Agora, então, porque o local físico está fechado, piorou. Então, essa é uma iniciativa que a gente tomou para tentar mitigar os impactos do Covid. Né? Então, isso vai ser feito pelos alunos que participarem do bootcamp. Isso vai entrar como portfólio para eles. Olha, participou de projetos reais, desafios reais de mercado e tudo mais. E tudo isso vai formar aquele desenvolvedor que a gente chamou, né, o desenvolvedor unicórnio. Ao mesmo tempo que ele é beneficiado, ele também devolve para a sociedade, aumentando o leque de impacto. Então, o que a gente quer? Criar um barulho muito grande. A gente vai medir qual que foram os impactos daqueles que participaram da formação, o antes e o depois, né, o quanto que ganhava antes da formação, quanto que está ganhando agora, quais foram as diferenças que teve, quantas TV tem na sua casa? Tem uma, tem duas? Tem carro agora depois da formação? Fez uma reforma na casa, a casa estava sem reboco, essa formação, essa oportunidade mudou de alguma maneira a sua vida, e a gente vai medir o impacto disso, e a gente quer medir o impacto daqueles alunos que entregaram os projetos para os comércios da periferia também. Olha, você conseguiu fazer venda no digital? Você conseguiu? Isso fez sentido para você? Ajudou? Fez com que você conseguisse superar as crises? E aí a gente vai extrair informações, experiências e dados para poder melhorar, né, e buscar cada vez mais
gerar impacto que faça sentido, né? A proposta não é o talento desenvolver, a pessoa que está participando do Bootcamp desenvolver um marketplace por desenvolver. Tem que servir para aquele negócio, tem que ser uma coisa que faça sentido. A tecnologia ela não está para ser, digamos assim, um fim em si mesma, ela é só a ponte, ela é o caminho. Então, a gente vai ensinar o talento a desenvolver uma coisa que precisa fazer diferença para aquela pessoa que está recebendo. Um comércio, um mercado, um negócio da periferia, alguma coisa assim, que você possa divulgar com a sua marca, né, que possa ser comprado, vendido e tudo mais ali, que você vai estar, os negócios vão estar recebendo. E aí você pode estar entrando no site também da Parças, formalizando um e-mail lá, no e-mail somos@parças.com.br. Logo também, a gente vai compartilhar nas redes sociais todos os links de inscrições também, e nas mídias e tal. Então, todos vão poder se inscrever. E aqueles que, por exemplo, quiser receber esse benefício como empresa de impacto social ou como empreendedor da periferia, por exemplo, vai poder estar fazendo a sua inscrição, né, para poder ser beneficiado por esses talentos que vão desenvolver essas soluções. É bem desafiador o que a gente está fazendo. É bem loucura. Eu não sei se quando eu tiver 50 anos eu vou achar que eu estava biruta, né? Mas... o tempo passa. A Andréia perguntou se esse curso será à distância, você já até acabou respondendo que sim. Né? Ele vai ser à distância até por conta da pandemia, não é? Que vocês são em formato presencial? É sempre em formato presencial? Sempre foi presencial, sempre foi. Só que aí a pandemia veio, a gente não pôde mais fazer nada mais no TEIA e tal, aí a gente teve que se adaptar. Aí a gente teve que gravar as formações, deu um trabalho danado, gravar as formações, subir numa plataforma EAD, tudo, testar para ver se tudo isso estava funcionando. Então, aquelas pessoas que participam do Bootcamp, por exemplo, vão poder fazer a formação, né, à distância ali, tá? E, claro, né, algumas pessoas têm dificuldade, ou talvez a maioria tem dificuldade para ficar no computador e ter disciplina para poder assistir a aula e tudo mais. É realmente desafiador, mas é um preço que precisa ser pago. E aí você vai poder fazer dentro da sua casa, né, acordar mais cedo ou mais tarde, ou estudar de madrugada, no final de semana, dentro daquilo que você consegue fazer, sem que você tenha que se locomover até o lugar, pelo menos nesse momento, né, então, tem um custo de passagem, olha, leva muito tempo para chegar ali, então, não sei o quê, perfeito, nessa formação vai ser EAD. Então, a gente entende que nessa modalidade, tipo assim, a gente tentou buscar o máximo possível, criar condições para que aquelas pessoas que estão entrando na formação tivessem condições de entrar, conseguir se formar, conseguir emprego, mesmo diante dessa situação tão difícil, tão dolorida que é o Covid. E, bom, vamos para o nosso último comentário, que é da Vanessa Azevedo, tem vários elogios. Obrigado por todo mundo que comentou, galera, que participou. A Vanessa Azevedo, ela tem uma sugestão, que é mais para frente que vocês possam vir ajudar nós, deficientes visuais, pois meu esposo e eu temos também interesse nesse curso. Eu gostaria de agradecer a Vanessa por ter acompanhado a live. Parabéns, Vanessa, muito obrigado. Sugestão para você, ela. Muito obrigado. A gente quer, inclusive, muito obrigado a todos, né, pelo seu tempo, de estar participando com a live como essa. A gente está compartilhando um pouquinho que a gente sabe, a gente tem um conhecimento, na verdade, ainda muito pequeno, a gente está aprendendo muita coisa, na verdade, a gente quer receber muito feedback, e obrigado a todos, o tempo de todos que participaram, né, sabe-se lá os desafios que vocês tiveram que enfrentar para poder se dedicar tempo para isso. E respondendo a pergunta da Valéria, foi da Valéria, da Andréia, de quem foi? Que comentou agora recentemente, né, sobre essa questão audiovisual. Então, a gente... Foi a Vanessa. Foi a Vanessa. Então, perfeito, isso é importante. Isso que a Vanessa compartilhou é muito importante. A gente tem observado a necessidade de fazer nos cursos... os cursos em que ele seja feito em línguas de sinais, para aqueles que são surdos, mudos, inclusive até mesmo cadeirantes e tal, possam participar da formação. Então, nessa formação, a gente ainda está definindo uma estratégia, mas a gente espera fortemente que para essa formação a gente consiga fazer essa adaptação dos bootcamps, onde tenha uma pessoa na lateral do vídeo que faça toda a tradução em línguas de sinais, para que todas aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja mudo, seja surdo, possam estar participando da formação.
Mas não fiquem tristes, se de repente a gente não conseguir para esse MVP, para como eu vou dizer assim, para esse ciclo implementar isso, certamente no próximo a gente vai implementar, sem dúvida nenhuma. Sensacional. Tem um recado também que eu queria deixar em relação à nossa programação. Primeiro, muito obrigado, Alan, por ter topado esse convite, por ter falado com a gente, por ter esclarecido as dúvidas de quem estava nos acompanhando ao vivo. Mais uma vez, parabéns pelo seu negócio, parabéns pela Obrigado, sua fiquei muito feliz de missão, estar aqui. que impacta tantas pessoas, que hoje eu acho que também deu uma luz para várias pessoas que estavam nessa situação de insatisfação ou que estão procurando algo novo. Também lembrar que tem pessoas que estão procurando contas de empreendedorismo para conhecer coisas novas e você apresentou algo bem legal. Então, obrigado. O recado que eu quero dar em relação à nossa programação, sábado agora a gente vai ter a nossa feira gastronômica e o tema dela é a Rota do Cambuci, então são delícias da Mata Atlântica, agora, esse sábado, dia 26 de setembro, às 11h30, para pegar aquele tempinho antes do almoço. Então vários empreendedores vão estar aqui mostrando, através da live, os seus pratos, as suas comidas. Também tem pessoas que vão estar trabalhando com insumos, então quem quiser comprar congelado para fazer depois, ou quem quiser experimentar algo novo, é tudo proveniente da Mata Atlântica, da Rota do Cambuci. Então vai ser às 11h30, aqui na página da The Sampa. Já saiu a programação das outras lives, dos outros TEIAs, então aproveitem. Inclusive falar que até o TEIA Centro, a gente estava conversando com a equipe do TEIA Centro, as pessoas que frequentam o TEIA Centro são mais pessoas que são transeuntes do centro, então trabalha de manhã, estuda à noite e aproveita o TEIA Centro para fazer algum projeto. Até essas pessoas têm esse perfil de não serem do centro e a gente ficou bem de caramba, né? Eu preferi ocupar todos os lugares. É verdade. Muito obrigado, viu, Bruna, pela oportunidade. Nós já estamos em 1h e 47 minutos falando? Isso, 1h47, rendeu bastante. Para quem perdeu o começo da live, ela fica gravada. Se você acha também que tem alguém, se você assistiu a live e gostou, então mande para outra pessoa, compartilhe, manda lá naquele grupo de WhatsApp, manda o link do site dos parceiros, apresenta para aquela pessoa que está procurando profissão. Tem várias possibilidades aí, vamos difundir esse conhecimento. Então é isso. Obrigada, Alan. Nossa. Obrigada, Alan. Obrigado, gente, todo mundo que assistiu, e até a próxima. Até a próxima. Um grande beijo a todos que estiveram aqui, a Adessampa, ao Manu, a Bruna, ao Teia. Muito obrigado pela oportunidade e a gente está aqui disponível.